Hey! Fala galera, estamos iniciando aqui o primeiro Hey Podcast. O primeiro de muitos. Eu sou o Braioso e aqui é meu parceiro. E aí galera, quem tá falando com vocês é o John, mano. Nossa, nós estamos aqui com o primeiro convidado e, cara, vai ter muita conversa. Vocês não estão ligados no que vai rolar aqui, cara. Olha essa estrutura, Branha. Observa isso, cara. Nossa, não, isso aqui é coisa de... Poxa, olha esse microfone, velho. Na verdade, eu acho que você foi indelicado. Você não apresentou aqui nossa querida Aruana. Sim, nossa parceira aqui, né, cara? A Aruaninha é o mascote do Hey Podcast. É isso aí. Estamos aqui com Érico Luiz. Cara, é uma honra. prazerzaço por estar aqui, cara. Muito obrigado. Eu sou fã de podcast, conheço muito podcast feito no Brasil afora e vocês não estão deixando nada a dever. Então, de parabéns, adorei a estrutura, cenário, qualidade do equipamento técnico, vocês estão mesmo nota 10, primeira. Nossa, muitíssimo obrigado. Né? Sinto-me lisonjeado. também. Ainda mais na estreia, né, cara? Tem uma pessoa desse peso. De certa forma, me realizo também, porque está participando como um dos primeiros... O primeiro, na verdade, esse é o né? primeiro episódio. Espero que eu traga boa sorte e possa contar para vocês aqui histórias bem marcantes da minha vida e desse cenário político, da minha juventude, né? Vocês têm quantos anos? Você tem quantos anos? Eu tenho 24 E anos. você? Eu tenho 29. 29. Eu tô com 41. Nossa, Então, muita tem história uma pra estrada contar, de história. 20 anos aí antes de vocês. Aham. Então vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra Vamos cima. lá. Cara, pra começar esse episódio, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar com você é a questão da música, né? Que, claro, você, né, a gente também não apresentou. Na verdade, esse aqui é uma conversa, né, informal, não é nada muito... Não precisa estender um exatamente. currículo para dizer, olha, eu sou isso. Isso vai ser explorado no decorrer da conversa, na realidade, Com certeza. Mas se você quiser ficar à vontade pra, né, pra dizer quem você é, dizer seu histórico e tudo mais. Mas se você quiser também que a gente fale a respeito, mas eu prefiro 1000 vezes, né, já que você está aqui, que você se apresente e converse conosco. Bom, assim, eu vim aqui hoje ser convidado para participar do programa, do POD, desculpa, em função de hoje eu estar como diretor do Palácio da Música, né? Isso. É um órgão, é um local importante para a cultura teresinense, em função de abrigar os principais projetos de música. Quando as pessoas me perguntam sobre o Palácio da Música, eu costumo explicar o seguinte. Bom, o Palácio da Música está para Teresina, como o estádio Albertão está para os times de futebol profissional de Teresina. Não faria sentido existir o River, o Flamengo, os times importantes, o Piauí Esporte Clube e outros tantos times, se não existisse o Albertão, que é a casa maior do futebol. Então, para nós músicos aqui em Teresina, para os projetos importantes, a Prefeitura criou o Palácio da Música. É o nosso estádio, é o cenário mais importante para a construção dos projetos musicais aqui do município. E hoje eu estou diretor lá e nós abrigamos projetos lá como nós temos lá o Palácio da Música, tem a Orquestra Sinfônica, tem... A Orquestra Sinfônica é sensacional, top, uma das sensacional. melhores, os melhores do país. Acho que quem teve a oportunidade de assistir, né, e presenciar aquilo, pelo amor de Deus, cara. Não deixa nada a dever de orquestras Brasil afora, Europa, Exatamente. é muito completa. Nós temos a Orquestra Sanfônica, que é a orquestra de sanfoneiros. São poucas que existem no Brasil, mas ela é também um projeto referência para nós aqui em Teresina. Temos a Orquestra de Violões, que reúne os grandes músicos, violonistas aqui de Teresina. Também faz uma apresentação super de nível. E temos também a Banda 16 de Agosto, que é uma banda que já é uma banda, vamos dizer assim, um órgão mesmo municipal. Foi criada através de uma lei, já tem uma história desde 1950, se eu não me engano. A banda 16 de Agosto já atua na inauguração das grandes obras aqui do município e outras apresentações. Então, uma banda que é feito, né, começou na polícia militar, muitos eram militares, depois, hoje a banda 16 de Agosto é uma banda referência também, está lá com a gente no Palácio da Música como um dos projetos importantes da música. Então, no caso, desculpa te interromper, tudo isso com o apoio do Palácio da Música, não é isso? Exato. Fundação Cultural Monsenhor Chaves. Aham. A Fundação Monsenhor Chaves é o órgão da prefeitura que gerencia as questões culturais. Sim. E o Palácio da Música é uma das casas que hoje são gerenciadas pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves. Tem o Teatro
João Paulo II, tem o Teatro do Boi, tem os museus aqui do Centro de município. artesanato, inclusive. O centro de artesanato já é pelo Estado. É, governo do verdade. Estado. Mas tem, por exemplo, tem o Teatro de Arena, e tem uma série de órgãos que a Fundação gerencia, que é para dar esse up, que é para fomentar o trabalho dos artistas teresinenses. Porque nesse caso você pontuou a questão das casas, né? Porque, na verdade, o Palácio da Música ele é uma grande referência, né, em termos de música, em termos de qualidade mesmo, porque lá se grava um DVD, né? Sim. Uma Cara, estrutura lá é incrível, na realidade, Nossa, né? O Palácio da Música, assim, eu já tive Sim. esse privilégio de conhecer lá, inclusive já toquei lá com amigos, né? Quartetos, trios. Cara, a primeira vez que eu fui lá foi no Quinta Sinfônica. No Quinta E Sinfônica. aí a primeira apresentação que eu vi foi a Quinta Sinfonia de Beethoven. E, nossa, Nossa, a foi execução esplêndido. marcante. Nossa, ficou... marcante. Eu ainda tenho o flyerzinho, o papel no meu carro, porque foi uma coisa que marcou a minha vida, porque foi muito... Mas é porque, de fato, a questão é que Teresina, cara, a gente tem músicos incríveis. Sim. Os artistas, na verdade, de modo geral, aqui em Teresina, eles são, né? Cara, e o Palácio da Música, como essa casa, na verdade, é uma das grandes referências em termos de casas de Nordeste, né? Casas, assim, que eu digo, pra justamente abrigar músicos e pessoas desse gênero, né? Uma coisa que nós percebemos, assim, que nós adentramos nessa nova gestão, a gestão do Dr. Pessoa, é que o Palácio da Música é uma coisa, é uma casa tão importante para abrigar esses projetos, e quando a gente conhece, por exemplo, a Orquestra Sinfônica, a gente percebe que os teresinenses realmente precisam conhecer. Nós percebemos que lá estava sob um controle muito elitizado. Quem acessava, quem tinha a informação do Palácio da Música e desses projetos, é um grupo pequeno de pessoas que tem essa informação vindo da Europa, de um público que tem um estudo de conhecimento e leitura mais aprofundada, mas a periferia, o povo, a grande massa dos teresinenses, quando tem esse primeiro contato, que você me relatou aqui, com a orquestra, se surpreende, porque é coisa que você vê em filme, é coisa que Sim. você vê pela televisão, e muitos teresinenses, muitos não sabem que existe um projeto dessa magnitude. E nós, nessa gestão do Dr. Pessoa, temos o compromisso de descentralizarmos e causar esse impacto, levar essa informação, levar essa produção de qualidade para os bairros. Nós agora estamos com a orquestra se apresentando nos parques de forma surpresa. A gente não avisa, a gente, Que quando legal. o cara está Isso é muito passando, Da massa, hora, cara, da isso é hora. tá muito passando ali no parque, por exemplo, Parque da Cidade, o cara tá falando, meu Deus, o que é isso? Que eles com aquele grupo, aí a gente vê aquele rosto estupefato, Sim. aquela cena, né? E isso é bacana. E nós vamos cada vez mais ampliar esse contato de toda a população, levando na zona rural, nos bairros mais distantes, Porto Alegre, Santa Maria da Codipe, o contato do povo, da população no geral, com esses projetos que são de extrema importância. Com toda certeza, cara. Agora... Depois que eu desculpa te interromper, Vai. depois que eu fui nesse primeiro, que, assim como tu pontuou, eu não conhecia o Quinta Sinfônica. Eu conheci por um acaso que alguém me avisou que ia ter, e foi aí que eu descobri que existia o Quinta Sinfônica. E depois desse eu não perdi mais nenhum, acompanhava a página, inclusive chamava amigos pra ir, né? Olha, cara, vai rolar o Quinta e tal. E todo mundo que foi a mesma coisa. Cara, eu não sabia que existia, né? E é nesse ponto que a gente vê que realmente não era uma coisa que era acessível no sentido da população piauiense ter esse conhecimento, de saber que existe. Porque estava acontecendo, mas estava lá, né? Não chegava na população. Isso é verdade. Não, é que eu gostaria de pontuar aqui, claro, dando assim uma grande interrompida nesse assunto, mas é perguntar mesmo como que começou a sua história na música, né? Porque eu acho que é isso que todo mundo quer saber, né? Como é que você, assim, uma pessoa que a gente estava conversando aqui antes, né? É uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que está relacionada à cultura e tudo mais. E como é que começou isso, assim? Bom, a música começou ali com a minha história começa no Mocambinho. Os músicos tiveram contato comigo ali no Mocambinho. Meu primeiro professor de violão, meu pai sempre amou música, né? Eu convivi e vivi meu pai levando músicos para minha casa. A primeira memória que eu tenho, aquela memória mais remota, é do meu batizado. Nossa. No meu batizado, com mais ou menos 6 anos, é uma memória bem remota. Um grupo um trio de pé de serra, eu tenho essa memória bem remota de um trio de pé de serra tocando na festa do meu batizado.
Eu não batizei assim no berço, né? Não batizei novinho. Eu batizei já com 6, 7 anos de idade. E nessa memória tá lá, essa banda, esse trio Pé de Serra. Ok. Só que depois, já com mais idade, com 13, 14 anos, eu olhando nas fotos, eu perguntei, mãe, quem é esse trio Pé de Serra que tá tocando lá? Ela é Maria da Inglaterra, meu filho. Nossa, cara. Meu pai levou a Maria da Inglaterra para tocar no meu batizado, que é uma mulher que é referência, né? Compositora. E ele tem essa... Meu pai gostava muito de música. E quando eu disse, pai, eu quero aprender a tocar violão, ele não mediu esforço. Foi lá, comprou o violão, disse, procura o professor de música. E o meu professor de música foi o Fabiano, que é um guitarrista bem conhecido aqui em Teresina. Toca na banda que faz cover do Pink Floyd, né? Agora eu tô tentando lembrar o nome da banda aqui que faz o cover do Pink Floyd, eu não tô lembrado, mas ele é guitarrista. Tu conhece, Brian? Será que é o Cojobas? Não, mas não, ele também já tocou no Cojobas, né? Já tocou no Cojobas com o professor Leonardo, né? O professor Leonardo do Cojobas. Mas é outra banda que agora eu não tô conseguindo lembrar o nome dela, mas fazem o cover do Pink Floyd. E esse cara é muito bom. Então eu já tive essa sorte de ter um cara super referência guitarrista para ser meu professor. E aí, coisa de 2 meses, eu já tava com o violão para cima e para baixo, no Mocambinho, tocando, e já comecei logo a querer fazer alguma coisa assim para diferenciar o cenário. E eu fui compor, fui escrever músicas no Chapadão, fui finalista no Chapadão, já com... Eu me lembro que a banda dele, feita só de caras mesmo fodas, caras muito bons, foram pro Chapadão, não passaram nem pra final. E eu, torcendo pelos caras, né? E umas 2 vezes eu fui torcer pela banda dele, uma banda muito boa, as composições muito boas, mas não chegavam à final. E aí uma vez eu cheguei pra ele e disse, Fabiano, cara, eu tô com uma música aqui, vocês não querem pegar ela pra gente tocar e fazer um... Na hora que eu mostrei, eles, cara, muito massa, vamos botar, vamos tocar também, quiser, vamos testar você como vocalista. Eu fui. Aí na primeira vez, cara, de cara a gente foi pra final do Chapadão. Nossa! Nós somos finalistas. E aí eu fiquei assim, cara, minha estreia já é ir pra final com a música. E aí foi a época que eu tive contato com o Casbaf. O Casbaf conheceu algumas músicas. Salve, Casbaf! Isso aí. Gente boa! Salve, mano! Casbaf conheceu algumas músicas, eu conheci o Danilo da Acesso, aí a banda Acesso se construiu no mesmo momento em que eu estava ali fazendo as composições. Eu já comecei a também me entrosar com o cenário da poesia, né? Quem está fazendo música, quem está compondo, está ali também construindo poesia. E nós fizemos nessa época, logo depois que eu comecei a fazer esse trabalho de música e composição, eu fui estudar na UESP, fazer o curso de letras. E lá no curso de letras da UESP eu conheci outros músicos, como Pedro Felipe, que é um grande tenor, compositor aqui em Teresina, da família da Silmara Castro, né? Então, que trabalha com a gente lá na fundação. Então, esse contato com esse meio de músicos conseguiu com que eu fizesse ter acesso a grandes músicos. Teresina, como você falou, é feito de grandes músicos. Eu fui participar dos festivais, fui finalista do Festival Chapadão, aí do festival do Colégio Certo, que era o Certival, e lá eu fui finalista e ganhei primeiro lugar com a música Maluco Amor Vacilão. E aí fui participando de festivais e a galera foi me conhecendo. Só que depois desse momento com a música, com os compositores, eu adentrei no mundo da política, dos movimentos sociais. E eu sempre pensava, poxa, quando a primeira vez que eu tiver acesso a um órgão, a fazer parte da administração pública, eu vou trabalhar com o pessoal do comércio popular, eu vou trabalhar com a galera do microempreendedorismo, que era o lado da luta do movimento social que eu participava. Só que tudo na vida, quando é abençoado por Deus, acontece de forma perfeita. Então, se minha história começou com a música na política, que eu falava sobre... As minhas letras são letras políticas. As minhas composições são composições políticas, são falando sobre o social. Então, nada seria melhor do que começar mesmo do começo. Se a minha vida começou com música, a minha primeira participação agora na administração pública, depois de toda uma trajetória política, tinha que ser com música. E, coincidentemente, eu fui chamado para o Palácio da Música. Quando me convidaram para o Palácio da Música, muita gente me questionou, cara, tu tá no Palácio da Música, mas tu não era o cara que estava nos movimentos sociais, defendendo os camelôs, na luta de classe, o que é que tem a ver com música? Porque você não pegou o começo da minha história. Porque você não sabe que a minha história na política começou com a música. Porque minha história na política mesmo,
Eu falo muito se vocês não me Não, Não, fica à pode- vontade, fica à fica à vontade. vontade. Mas só antes de você prosseguir aí no seu raciocínio, eu queria saber assim, você falou que já gravou, né? Quer dizer, vários artistas aqui em Teresina já gravaram suas músicas. Mas assim, você tem noção de quanto em termos de referência, assim, quantas pessoas já gravaram teus sons? Bom, o Thiago Reis, Ah, que é um compositor, acho que vocês conhecem Não ele. conhecemos. Ele gravou a música Amor Vacilão, né? Achei bem legal a releitura que ele fez, com comédia. Eu acho que essa é a mais conhecida, né? Amor Vacilão. Amor esse Vacilão cara é a mais conhecida. Mas a gente ganhou também com o Menino do Morro, que foi pro final do Chapadão. Nós tivemos Segunda-feira, que foi a música que o Furreg, né, gravou. E, como eu estava falando para você, o meu primeiro contato com a política, usar a política foi com a música. Depois eu fui externar isso nas letras, né, das poesias, que eu participei de festivais de poesia aqui em Teresina. Externava também de uma forma mais radical. Na minha adolescência também eu tive contato já bem mais novo, com contato com a pichação, tinha aquele movimento de pichação em Teresina. Foi o meu momento mais rebelde. Acho que todo Tem essa jovem fase, né? Tem essa fase mais Aí, rebelde. galera, desculpa lhe interromper aqui, mas a gente tava conversando aqui nos bastidores e o Érico era da pichação, hein? A gente não vai falar aqui nas entrelinhas, né? Que todo mundo sabe que a pichação ainda é vista como algo assim, extremamente pejorativo, né? Algo marginalizado. Isso. Mas, pô, fala aí sobre esse ponto aí. Cara, sobre esse ponto, eu me lembro que eu adentrei, foi uma fase muito breve, muito curta, né? Mas eu adentrei por conta de um filme chamado Laranja Mecânica. Laranja né? Mecânica. Nossa, cara, esse filme é incrível. E esse filme, a galera só conseguia externar, né, devido à repressão, os seus pensamentos através desses contatos no submundo, né? Você jogava ali a ideia no muro e no outro dia estava lá, mas ninguém sabia quem jogava aquela ideia, né? Aquele pensamento. Então, muita gente aqui em Teresina fazia pichação por, vamos dizer assim, de uma forma meio com vandalismo, né? Sem passar uma mensagem, aqueles riscos. Não estou criticando aqui, não estou dizendo nada contra esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho, não, perdão. Arte, enfim, né? Esse tipo Atividade. de Movimento, externalização, externalização, isso, né? Não estou dizendo nada contra, mas não era esse o meu perfil. Minha ideia era colocar uma mensagem, algo que você pudesse ler e refletir, entendeu? Então foi um período muito curto, mas foi uma fase em que eu também externava as minhas ideias, as minhas frases, né? Ou frases de outros poetas e, enfim, fazia poesia, fazia música, mas a política em si mesmo começou, não foi ninguém, não foi na escola, não foi o professor falando, não foi os amigos, foi coisa mesmo de família, né? A política entrou na minha vida foi pela dor. Eu, muito jovem, comecei a ter consciência política, assim, coisa de 9, 10 anos. Eu sou nascido em 1980, em 89 teve eleições no Brasil, eu tinha 9 anos. E eu me lembro que minha família tinha um status social bom, né? Não era classe média alta, mas naquela época quem tinha um telefone fixo em casa, numa crise daquela de cruzeiro, de plano cruzeiro, plano cruzado, né? Inflação, superinflação. Quem tinha automóvel novo em casa, quem tinha casa própria, quem tinha telefone fixo, quem estudava em escola particular, poderia se considerar num plano social estabilizado. E meu pai tinha essas condições. A história dele foi uma história vindo da roça, vindo do interior, como minha mãe também veio do interior e com muito trabalho ele conseguiu chegar a essa estabilidade. Só que como ele não tinha consciência política, né, e eu vim perceber isso anos depois, ele apoiou um cara que não tinha nada a ver com a história dele na época, que era o Collor, né? O Collor era o candidato dos empresários e o Lula era o candidato do proletariado, candidato da massa, né? E eu era aquela criança que olhava para o Lula, não entendia muito de política, era criança, eu olhava para o Collor, mas eu não sei o que, no meu subconsciente dizia assim, cara, esse cara que o meu pai gosta dele não tem nada a ver, um engravatado, cabelo no gel, enquanto meu pai é um homem de mãos grosseiras, né? Um cara mais braçal, apesar dele ter uma empresa com vários funcionários, mas ele veio conquistando tudo muito no braço, motorista, viajante, vendedor de livro, era o que ele era, e viajando, dirigindo, adentrando aí os rincões do país para vender livro, ele conseguiu montar essa empresa de livros em Teresina e ter muitos funcionários. Mas aí ele queria apoiar o Collor, que ele se via na pessoa do Collor como um empresário, mas ele esquecia a história dele de luta. Então foi uma coisa que desculpa te interromper, que tu observou na própria praticidade da realidade
essa tua afinidade com a política. Não Pois foi é, nada... E o que é curioso Não, também pensar né? é que, na verdade, assim, essa tua análise, né, a respeito da política naquela época ali já era muito diferente do que grande parte das Sim. pessoas hoje em dia pensam. Porque, na verdade, você vê um cenário polarizado, né? Mas vê que as pessoas... eu conheço muita gente, cara, que está nessa posição, exatamente como você falou que seu pai estava, mas que prefere ainda continuar do lado do opressor, digamos assim, né? Então, eu me lembro que ele criticava os funcionários dele porque gostavam do Lula. Os funcionários dele gostavam do Lula. E ele dizia, não, esses funcionários gostam do Lula porque gostam de sindicato, não gostam de trabalhar. Eles querem me ferrar. Meu pai dizia isso, eu vou ficar do lado do Collor, que é empresário. Eu fazia todo esse... Eu observava tudo isso, marcou, não entendia muito bem, mas no meu subconsciente eu dizia, não, eu acho que o Lula tem mais a ver com o papai, porque é um trabalhador, é um cara que veste macacão, e meu pai, a história dele vem daí. Beleza, ele apoiou o Collor. Nessa dele apoiar o Collor, anos depois, ele se fudeu. Porque o Collor foi lá, fez o confisco da poupança, levou todo o dinheiro que ele tinha. Meu pai, quando ele acordou que ele não viu que ele não tinha nada na conta, ele não sabia mais como ia pagar os carros que ele tinha comprado, ele não sabia mais como ia pagar os investimentos que ele tinha feito na compra de livros, e aí ele simplesmente quebrou. Ele foi ter que vender carro para pagar funcionário, para pagar direito de todo mundo, ele foi ter que vender casa para poder reconstruir a empresa, nós fomos morar de aluguel, nós não tivemos mais condição de ir para a escola pública, eu e os meus irmãos fomos, não tivemos mais condição de ficar na escola particular, eu e os meus 2 irmãos fomos estudar na escola pública, e aí ele, pô, que decepção, votou num cara que vinha com aquele discurso embaladinho, né, de apoio à família, de apoio contra a corrupção, de ser patriota, de ser aquele cara muito macho que pilotava caça, que o Collor era aquele cara, né? Desculpa te interromper, mas é o Bolsonaro de hoje. É isso que eu ia falar. É um discurso que se repete, né? Se Se repete repetir, sempre. verdade. Se repetiu, é o Bolsonaro de hoje. Aham. Então, quando eu vi o sofrimento chegar, anos depois eu fui tendo essa consciência. Aí o que eu fui realmente fazer o cálculo, quando eu já tinha 14 anos, 15 anos, 16, foi que eu vim conseguir calcular, foi quando eu consegui calcular realmente esse processo todo. Foi que eu consegui perceber, cara, que vacilo. Nós retrocedemos muito por conta de uma escolha errada, um voto. Um voto trouxe um prejuízo inimaginável para minha família. E eu percebi o seguinte, cara, não vou deixar mais ninguém mexer as pedras do xadrez por mim, não. Entendeu? Eu vou mexer as pedras do xadrez, eu vou entrar na política, eu vou fazer poesia, eu vou externar meu pensamento político de alguma forma, seja na música, na poesia, seja na pichação. Mas vai estar ativo, né? Tá ativo. Isso com que idade? 14 anos. 15 anos. Cara, muito Comecei, cedo. Fui tocar Muito violão cedo. com 16 anos, fazer poesia, participar do grupo Ápice. Tive a honra de ter tipo o Jimmy fazendo parte do grupo Ápice, que foi um grupo de poesia que nós criamos. Nós tínhamos um movimento cultural em Teresina de fazer saraus e tudo mais. E depois eu fui para a UESP, já sabendo tocar, já participando de festival e tudo. Mas aí chegou um outro momento da minha vida que, antes de terminar o curso, eu precisava ganhar dinheiro. E o que estava acontecendo? A música estava atrapalhando meus estudos, porque eu trabalhava à noite, tocava à noite nos bares. De manhã eu tinha que estar na faculdade e minha produção estava caindo, porque eu chegava lá com sono. Eu ia de bicicleta, saía do Mocambinho para o Oeste de bicicleta. Cansativo, tocava à noite, passava a noite acordado. Chegava lá, não produzia muito. Aí eu tive que deixar a música um pouco. E aí eu fui trabalhar sendo camelô no centro, vendendo DVD, trabalhando com venda de CD, DVD. Fui ser camelô. E aí essa história com a música, com a poesia, deu um pause. Porque eu fui realmente encarar a vida de verdade, que eu tinha que comprar livro, tinha que participar de fórum, tinha que pagar viagem para fazer parte de congresso, tinha que bancar os meus estudos. Eu fui ser camelô. E foi como camelô que eu entrei nos movimentos sociais. Sim. Já com 24, 25 anos, já estava com uns 3, 4 anos trabalhando como camelô, 5 anos. Veio o Silvio Mendes e disse, olha, vocês vão sair todos aí do centro e vão lá pro shopping da cidade. E eu pensei, pô, cara, eu já tô com uma grana boa aqui na minha conta, vou comprar um carro para mim e agora eu vou ter que desmanchar tudo que eu construí aqui no centro com essa galera aqui e a gente vai ter que ir para dentro desse prédio aqui, tudo vai mudar, mas vamos ver como é que vai ser. Essa foi a primeira luta que tu acha que tu encarou politicamente? Foi a primeira luta dentro dos Tu movimentos participou sociais. de movimento estudantil? Algo assim? Participei. Lá na UESP, eu tive um momento importante antes de ir para a rua, né? Pro centro da cidade ali, vender DVD e CD, ser camelô.
Lá na UESP eu participei do CONUNE, que foi o Congresso Nacional dos Estudantes da Uni. Eu fui representando o CCHL, foi um congresso que aconteceu em Goiânia, e eram 4 dias, e nesse congresso a gente aprendia tudo sobre movimento social, fazer mobilização, conseguir mobilizar categorias, aprender a desmobilizar, fazer plenária, coisas que a Uni coisas que a Uni ensina para os jovens, né? E falar também sobre a história dos movimentos sociais, participar desse congresso. Quando eu cheguei desse congresso, eu cheguei completamente, foi um divisor de águas. Eu cheguei desse congresso Teresina dizendo, cara, eu posso lutar agora de forma muito mais forte pelos estudantes na UESP, posso agora trabalhar um movimento muito mais articulado, muito bem mobilizado, muito mais conscientizado com os estudantes aqui da UESP, e agora eu vou para o movimento estudantil. Participei de algumas lutas contra aumento, enfim, por melhorias na própria faculdade, na universidade, né, pela UESP, e fui trabalhar como camelô. Só que eu trouxe essa experiência do CONUNE, do movimento estudantil, para o movimento dos trabalhadores. E quando eu comecei a perceber que um monte de pai de família, com muito mais necessidade e precisão do que eu, ia se transferir para o shopping da cidade no escuro, o shopping ainda não estava pronto, a obra do metrô na frente arrebentou com muito trabalhador que foi para lá, porque é uma obra que tinha poeira, cimento, barulho. Como é que eu ia levar a minha loja, os meus clientes, para um lugar onde a poeira estava tomando de conta do meu box? Então eu cheguei, peguei uma bicicleta alugada com som, aquelas bicicletas de som alugado. Sim. Disse, agora eu vou pegar, você vai me acompanhar com essa bicicleta e eu vou caminhar todo o camelódromo de Teresina avisando que ali é uma bomba. Que a galera que sair daqui para apoiar essa saída agora, não que eu não seja a favor, sou a favor. Se construir um prédio com mais qualidade, com mais segurança, sair do sol e da chuva, colocar todo mundo no local na sombra, sou a favor do shopping da cidade. Agora, sair nesse momento, como eles estão querendo entregar, desculpa. Não, fique à vontade. Vocês vão Acontece. Fique à vontade. Como vocês querem entregar esse shopping, não rola. Aí eu mobilizei os trabalhadores. Se vocês forem pesquisar na internet, foi uma luta que mobilizou e deu muitos dias. Foi a pauta principal aqui em Teresina na época da imprensa, porque todo mundo estava se perguntando, cara, os camelôs estão mobilizados e está tudo sob o controle, está tudo sob o comando desse rapaz aí que surgiu do nada, mobilizando essa massa, essa galera, e a galera está dizendo que não vai para o shopping da cidade. Então, além de ser a primeira luta, também era a realização de um sonho de ter esse engajamento político de ir atrás, né? Porque tu era a peça central para que ocorresse esse movimento, não é isso? Cara, foi realmente uma coisa muito impressionante, porque se você for atrás na internet, no YouTube, você vai ver que o prefeito de Teresina, ele bateu o martelo e disse, olha, quem ficou fora do shopping da cidade, ficou fora. Quem vai para o shopping da cidade vai ter que ir, e é daquele jeito. E eu disse, não é assim, prefeito. Não é da sua forma. Você tem que pensar que são pais de família que vão ter prejuízo, que podem passar fome. Então, para ir para o shopping da cidade... Eita, rapaz, assim, só dando um pause aí que tá chegando nossa aqui. Produção aí. Agora sim estamos à vontade. Ah, beleza. Vou até pegar um aqui. Não, fica à vontade, meu Que é amigo. tenso falar dessa parte. Envolveu... Assim, cara, eu vi... Teve confronto com militar, né? Eu vi mulher grávida sendo agredida por Nossa. PM. Foi uma luta bem árdua, Mas né, isso no também caso. não é algo muito distante da realidade hoje, né? Na verdade, o que a gente vê hoje é isso aí. Eu fiz essa pergunta com relação aos movimentos estudantis, porque de fato existe essa coisa do movimento estudantil, né? O movimento estudantil, depois que você vai, depois que você participa, você lida com um nível de realidade ali que você não imaginava. Pelo menos eu, assim, hoje estou quase me formando em jornalismo, né? Estou no 7º período, mas já cursei 6 de filosofia. E nesse período aí, participei do Zenefil, né, que é o Encontro Nacional dos Estudantes de Filosofia, participei de encontros, assim, a esse âmbito nacional, e sempre que eu voltava era com uma pretensão, assim, de revolução, né, porque na verdade a gente percebe que como a realidade se organiza, principalmente nos municípios, é algo extremamente distante daquilo que a gente projeta, né, porque com relação a artistas, com relação a movimentos, com relação aos trabalhadores, como você pontuou, e isso é uma coisa que, acho que todo mundo, na verdade, que participa desses movimentos aí já tem esse nível de engajamento para lidar com essa realidade dessa forma, né? Sim, você vem mais preparado. Você exatamente. Com um espírito mais voltado a querer fazer aquilo acontecer a favor do coletivo.
pô, eu vou levar essa informação pro coletivo, porque o coletivo tem força, o coletivo não é massa de manobra, a gente tem que saber também pontuar os nossos interesses. E aí eu mostrei pra galera, a galera caiu na real, os trabalhadores caíram na real, não pode ser assim, dessa forma como ele quer. Então eu adentrei, fiquei muito conhecido, porque como eu disse, foi um movimento que chamou a atenção de toda a pauta da imprensa. Foram muitas entrevistas, porque o pessoal queria saber, e aí os camelôs vão realmente para o shopping da cidade ou vocês vão resistir? E eu pontuei com o Silvio Mendes. Doutor Silvio, numa conversa que eu tive com ele, assim, mas uma conversa menos participação, era só eu e ele, tinha na época o Major John, que era o cara da polícia militar, que era o chefe lá de gabinete militar do município. O Major John estava a uma distância e eu conversando com o prefeito, ele disse, senhor Érico, é o seguinte, não vai adiantar esse movimento, querer fazer desgaste político, porque já está tudo pronto, o shopping vai inaugurar e é vocês passarem com um grupo que já está todo mundo cadastrado para o shopping da cidade, e os que não tiveram uma oportunidade vão ficar lá na Praça do Free Pisa. Eu disse, doutor Silvio, é o seguinte, os trabalhadores que estão ali na Praça do Free Pisa são em torno de 500. Foi um erro gritante esse cálculo que fizeram, deixar quase 500 pais de famílias sem espaço no shopping da cidade. Nossa, eu penso mais, eu tinha ganhado o meu. Eu fui sorteado, tinha o meu box lá, minha vida estava garantida. Mesmo num lugar que eu achava ruim, que era segundo piso. Eu disse, pô, quem que vai vir comprar na minha mão aqui, no segundo piso isolado aqui do shopping da cidade? Mas beleza. Mas eu estava pensando mesmo na galera que nem sequer esse local teve a oportunidade de ganhar. Disse, não, aí a gente tem que esperar, seu Érico, lhe dizendo, você tem que esperar, que a gente vai dar uma solução. Disse, como esperar, doutor Silvio? Eles já estão lá há mais de uma semana sem vender nada. Ninguém vai no Free Pisa comprar nada. Eles querem ficar aqui na Praça da Bandeira. Nós estamos nos organizando para ocupar a Praça da Bandeira. Aí disse, não, na Praça da Bandeira não tem como vocês ficarem, senhor. Depois nós vamos amanhã para a Praça da Bandeira, doutor Silvio. Aí disse, como é que é? Você está dizendo que vai para a Praça da Bandeira amanhã? Nós vamos para a Praça da Bandeira. O senhor está me ameaçando, senhor Érico. Nossa, cara. Pensar nisso, né? Até porque naquela época isso era visto de uma maneira diferente, na realidade, né? Então. Mais forte, mais ameaçador, né? Aí você está me ameaçando, senhor Érico. Eu falei, não, Silvio, não estou lhe ameaçando, não. Estou lhe prometendo. Nós vamos amanhã para a Praça da Bandeira. Aí ele, Major John ouviu, ele disse, amanhã vocês usem a força. Desse jeito. Você está dispensado, senhor Érico. Tá bom, saí. Cheguei lá, na Praça do Free Pisa, chamei uma assembleia, convoquei uma plenária, chamei um carro de som, veio aquela multidão, mulheres grávidas, senhor de idade, aquela classe trabalhadora mesmo. Disse, olha, é o seguinte, amanhã nós vamos para a Praça da Bandeira, o prefeito disse que vai usar os militares, mas eu tenho informação da própria Polícia Militar que não vão passar dos 32 militares que a prefeitura tem o direito como a guarda que chama, os militares que fazem parte da guarda municipal. Na época não tinha a guarda municipal, era esse grupo de 32 militares que faziam segurança da prefeitura. E eu disse para ele, nós somos quase 500 aqui, ou mais de 500. Eles só são 32. E a Praça da Bandeira tem umas 4 portas largas. Nós vamos escolher uma delas e nós vamos para cima. Vocês topam? A galera, vamos. Como é que vai ser? Você vai todo mundo ali para a Rua dos Passarinhos. 4h30 para 5 horas da manhã, eu quero todo mundo lá. E aí a gente liga o celular, naquela época não tinha rede social, WhatsApp, essas coisas, mas já tinha aqueles celulares que faziam os videozinhos curtos, sim, né? Sim. E aí, olha, quem tiver celular que filma, quem tiver alguma câmerazinha que filma, vamos filmar, porque eles vão topar carnificina. Você acha que vão topar carnificina com senhoras grávidas, pessoas de idade? Eu acredito que não. Vocês acreditam que eles vão para cima, 32 policiais para 500, isso num discurso. Eu estou falando aqui numa conversa, um bate-papo, claro. mas isso no microfone para 500 pessoas era um discurso bem inflamado, para Sim. dar encorajamento, né, para aqueles trabalhadores. E eles, não, vamos, todo mundo, vamos para cima. Vocês indo na frente, nós vamos topar a briga. Aí foi. Deu 4 horas da manhã, começou a chegar gente, 5 da manhã. 6 da manhã já estava lotado, camelô na porta da Praça da Bandeira. Aí tava lá os policiais. E aí, galera, bora pra cima? Bora pra cima. Bora, o pessoal começou a vir quando a multidão veio. Os caras não fizeram nada, só Não, mas sabe o que é? É porque, cara, principalmente esses gestores, eles têm medo, né? E principalmente do povo unido. Porque quando o povo Sim. se une, cara, puta que pariu,
Aí sabe, a mudança galera acontece. filmando, Né? a galera filmando e a galera foi pra cima. Os trabalhadores foram pra cima com ferro de montar a banca, com facão. E os policiais simplesmente abriram porque eles não eram loucos de topar uma briga aqui daquele naipe, né? Bem desproporcional, na realidade. Desproporcional. Aí a galera entrou, adentrou a Praça da Bandeira e adentrava, foram logo pegando os ferros que estavam na mão e montando suas bancas. Aí foram logo pegando a mercadoria, quando a galera ocupou a praça, já foram buscando as sacolas, botando a mercadoria no chão. Quando deu 9 horas, o mercado já estava aberto dentro da Praça da Bandeira e a galera vendendo. Quem ia entrar pro shopping da cidade já passava entre os camelôs da Praça da Bandeira e já era vendendo. E todo mundo alegre, não, Érico, nós vamos ficar aqui que é o lugar. E eu lá andando entre eles, e aí galera, tá dando certo? Não, aqui é o lugar, a gente vai trabalhar aqui, tá aqui, não a gente sai mais não. Beleza, quando deu assim umas 10 horas, meu telefone toca, é da assessoria do prefeito Silvio Mendes. Ele quer falar com você às 11 horas, seria possível? Eu disse, vamos conversar. Quando eu cheguei lá, ele já estava com o secretariado todinho da prefeitura na sala dele, no salão nobre. Todos. Foi uma reunião realmente daquelas que era para decidir. Tava Freitas Neto, os vereadores da Câmara, secretariado, imprensa, tava os 4 canais lá dentro, também foi um susto. Isso que é isso. Senhor Érico, nós estamos agora aqui para decidir a parada. Nós conseguimos um terreno próximo ao shopping da cidade, o terreno tem um quarteirão, nós vamos fazer uma estrutura e esses trabalhadores que estão na Praça da Bandeira, se eles concordarem para cá, pertinho do shopping, a gente vai fazer o espaço e vocês podem até batizar o nome do local. E hoje a gente está lá, o Calçadão Popular de Teresina. Tinha um calçadão, que era onde a galera ficava tradicionalmente, que era o calçadão ali da Álvaro Mendes, e a gente decidiu batizar. E hoje está lá, não mais com uns 500, mas em torno de uns 100 e poucos trabalhadores. E foi aí que eu consegui ficar marcado como uma liderança dos movimentos sociais. Fui eleito presidente da Associação de Microempreendedores, na oportunidade em que eu já liderava o movimento. E aí vieram outras lutas. Chegou um belo dia que um diretor nomeado novo lá no Detran, inclusive, que Deus o tenha um bom lugar, faleceu semana passada. Esse diretor, né? Mas ele chegou lá dizendo, olha, aqui funciona essa galera que vende xerox, lanche, tem esses pontos aqui de alvenaria, onde a galera faz os emplacamentos, as emplacadoras, vai sair todo mundo. Eu não quero mais comércio na porta do Detran. Eu já era presidente da Associação dos Microempreendedores, a galera já tinha me visto na luta pelos camelôs, shopping da cidade, quando eu pensei, meu celular tocava. Cara, até o cara que defendia os camelôs aí no shopping da cidade, tá tendo uma confusão aqui no Detran, o diretor chegou aqui, disse que ia para sair todo mundo, aí quando eu cheguei lá tinha mais ou menos umas 60 pessoas que vendia comida ali na porta, fazia xerox, todo mundo chorando, desesperado, saiu na televisão que o diretor vai mandar passar o trator aqui nesses pontos. Eu disse, não é assim não. Quando ele chegou, vocês já estavam aqui, vocês já estão aqui há mais de 20 anos, vocês sustentam as suas famílias daqui, quem é o diretor para chegar aqui e dizer agora que vocês vão ter que procurar outro lugar? Tudo isso me fazia lembrar a época que eu era criança, que o Collor, né, Sim. desmanchou o trabalho do meu pai. Mesmo com o apoio do meu pai, que foi lá e votar nele. Foi votar, mas desmanchou todo o projeto, o negócio dele. Eu ficava pensando, pô, chegou um cara aqui e vai acabar com a vida dessa galera. Não. Eu chamava o carro de som, chamava a imprensa, usava toda a técnica que eu aprendi de mobilização, que estudei lá em Goiânia, no movimento do CONUNE, lá no Congresso dos Estudantes da UNE. Então, todas essas técnicas para mobilizar no discurso, chamando a imprensa, eu mesmo construí os releases, mandava para a galera da imprensa, para a galera publicar, com a minha narrativa, claro, né? Claro. Privilegiando, tendenciando a sociedade ter uma visibilidade do prejuízo que aquelas famílias iam a adquirir com a decisão do diretor. E aí eu disse, não, ninguém vai sair daqui não. Chamei a imprensa, chamei carro de som, mobilizei, disse, nós vamos para a porta da casa do governador. Aí saí com todo mundo para lá, para a porta da casa do governador. Fomos mobilizar no Karnak, fomos mobilizar na porta da casa dele, coloquei as pessoas que tinham mais aquela questão mais de vulnerabilidade para dar entrevista, vocês aqui que estão mais com essa carência do trabalho, o vendedor de espetinho, a pessoa que está vendendo espetinho aqui na porta, que está tendo essa necessidade, que tem que falar para a sociedade o que vocês estão precisando ficar aqui. E o cara lá era até da Polícia Federal, o diretor, um cara bem marrento mesmo, né? Depois eu fui ver, depois ele foi perceber que ele estava fazendo e depois até me pediu desculpas, né? Não, cara, eu percebi que eu ia prejudicar uma galera aqui, então conversei com o governador, então pode tocar o mundo aí trabalhando aí que não vai mais sair ninguém não. Quando eu cheguei com uma decisão de lá pra galera, rapaz, eu vi gente chorar. Nossa.
soltar foguete, comemorar, porque era o ganha-pão, né? O ganha-pão deles. E aí fui a outras lutas. Então, minha história ficou muito marcada. Fui brigar com o pessoal do Polo de Saúde, tem uma feirinha ali ao lado do São Marcos, uma feirinha de senhores de idade, vende roupa, o pessoal que está internado ali nos hospitais, em torno de 50 ambulantes. O Coronel Júlia foi lá com a polícia, com a ordem do prefeito para tirar todo mundo da calçada. Eu fui para lá, para conversar com o coronel. Onde é o mandato para tirar? Para tirar aqui da calçada? Para tirar aqui do ambulatório azul, né? É para cá que está vindo a ordem judicial. Beleza, depois a gente vai para o outro lado da calçada, vocês fazem outra ordem. Para tirar do outro lado. Mas tem que ser assim, na verdade, né, cara? Tem que ter... Assim, a questão é que tu, pelo menos, mobiliza uma galera, né? Justamente por essa experiência, mas... acho que a gente sempre discute, né? Pois A gente é, sempre discute sobre esses pontos. esse é o ponto. Porque, assim, tu já imaginou se boa parte desses trabalhadores, de modo geral, tivesse esse conhecimento que tu tem de saber estruturar um discurso, de mobilizar a população? Eu acho que as lutas elas seriam bem mais engajadas, no caso, né? A luta não, a população seria mais engajada com política, na realidade, foram né? perdidas porque o poder público, Sim. a autoridade maior chegou e disse é do meu jeito e acabou. E a galera simplesmente baixa a cabeça e vai para casa e tome ferro, né, no prejuízo. E dessa forma eu aprendi que não é assim que funciona. O povo ele tem o seu poder. O povo pode sim se unir e dizer, não, não é assim. A gente vai ter um prejuízo enorme dessa forma, nós vamos fazer dessa forma. E lá nessa feirinha lá, a Coronel Júlia viu, ela percebeu o problema. Não era tão simples mexer com aqueles senhores e aquelas senhoras que estavam ali. E ela mesmo com a ordem, com a acessibilidade dela como mulher e negociadora da Polícia Militar, ela ajudava. Ela dizia, não vai ser assim. Vamos conversar com o governador, com o prefeito, e nós vamos encontrar um caminho. Não dá para chegar aqui com cacetete, pau, nesse pessoal aqui que tem idade avançada, e a gente conseguiu resolver. E, cara, foram tantos movimentos na minha vida de luta. Teve um movimento de ocupação ali daquele Torquato Neto. Entrou aqueles apartamentos ali do Torquato Neto, foram invadidos. Quando eu cheguei lá, tinham 8.000 apartamentos invadidos, a galera me ligava. Érico, cara, eu sei que tu é do movimento de luta dos trabalhadores, mas aqui tem que dar uma força aqui, vem pra cá. E eu fui lá para dar força lá no movimento lá de ocupação dos apartamentos. Nessa época, eu já estava mais amadurecido, estava fazendo até o curso de Direito. Eu lembro que eu estava no 6º período. Já tinha chegado uma galera lá inventando mentiras, porque eles invadiram os apartamentos para... eles foram enganados, na verdade. Eles invadiram os apartamentos com uma promessa de um grupo que estava lá, de que eles invadindo, eles iam ficar com os apartamentos. E nesse uso da galera que estava precisando de uma moradia, na exploração da necessidade de um local para morar, esse grupo que estava lá dentro era um grupo criminoso que estava vendendo os apartamentos lá. Entendeu? Eu não posso dizer assim, é fulano de tal que estava vendendo, é aquele, porque eles faziam isso nos escondidos. Esse comércio de venda de apartamento acontecia lá de forma intocada. Só que no meio daquela galera que estava lá querendo comprar um apartamento de forma ilegal, tinha muitos que invadiram numa necessidade gritante mesmo de um local para morar. O pessoal foi para lá mesmo de mala e cuia, levando a geladeira, levando fogão, levando tudo. Foi um movimento muito parecido com o que o Boulos faz ali em São Paulo, né? E eu fui lá, botei o carro de som, andei com o carro de som dizendo que, olha, hoje às 19 horas, nós queremos todos os ocupantes do movimento aqui dos apartamentos do Torquato Neto, na avenida principal do Torquato Neto, para encontrarmos, através de uma Assembleia Geral, uma solução para que vocês realmente encontrem aqui uma solução para esse problema, mas um discurso mais preparado, né, do que aqui. E quando eu fui para lá, às 19 horas, como eu tinha marcado, cara, sem mentira nenhuma, tinha mais ou menos umas 8.000 pessoas no meio da rua que eu pensei que eu estava num show de rock, uma galera. E eu disse, caramba, meu amigo, eu vou falar a verdade, doem quem doer, eu vou falar a verdade para eles. Eles não vão ganhar isso aqui através da justiça. Então foi bem difícil para estruturar o discurso e falar com o pessoal, né? Foi difícil. Bem delicado. Como estudante de direito, eu tinha um compromisso de dizer a real para eles. E eu disse para eles, olha, vocês estão aqui, meu nome é Érico Luiz, eu sou do Movimento de Luta dos Trabalhadores do Comércio Popular, fui convidado, não estou aqui com nenhum apartamento, não ocupei nenhum imóvel desses que estão aqui ocupados, eu não tenho interesse, nunca tive interesse de ocupar nada em benefício próprio.
As lutas que eu participei pelos camelôs, a luta que eu participei nunca foi tirando boxe para mim, nunca foi pegando um espaço de trabalho para vender para alguém, não. É pelo coletivo e eu estou aqui independente de interesses próprios. Eu tenho interesse sim, meu interesse é político. Eu me fortaleço politicamente, eu não estou aqui de graça, eu não vim aqui olhar no olho de vocês para dizer que eu sou um santo, que eu sou um anjo vingador, que vim aqui livrar vocês do mal, não. Eu estou aqui para trabalhar por vocês, organizar a luta, falar a verdade e numa contrapartida, num momento qualquer da política, se vocês me encararem como uma pessoa honesta, uma pessoa de luta, vocês podem dar esse retorno para mim em algum momento em que vou precisar de vocês, porque eu estou dentro da política, eu fui candidato a vereador, na época eu já tinha sido candidato. Então vão dizer aí nos canais, vocês vão ouvir nos programas de televisão pessoas que têm interesse de não olhar para a dificuldade de vocês, vão ter o interesse de falar pela Caixa Econômica, que são os donos, vão dizer, olha, o Érico está aqui, esse rapaz que está aí movimentando, que está aí na frente, ele foi candidato a vereador, vocês vão ouvir isso. Ele está aí por interesse político, ele não quer ajudar vocês. Então, antes que vocês ouçam isso na televisão, já estou dizendo aqui para vocês que eu fui candidato mesmo, que pode ser que lá na frente eu venha pedir um voto para vocês, mas antes vocês votarem para mim, que estou aqui na luta com vocês, do que vocês votarem para esses caras que estão aí sentados num gabinete, num ar-condicionado, que nenhum estão aqui para fazer a frente por vocês. O local deles era aqui. Mas quantos vereadores estão aqui para lutar por vocês? Nenhum. Eu estou aqui. Já fiz trabalho aqui em Teresina que muito vereador com mandato nas costas não conseguiu fazer pela população. E eu sem mandato consigo fazer. Então, quem sabe algum dia meu interesse é esse. Deixava tudo claro. Agora eu tenho outra informação para dizer para vocês. Eu sou estudante de Direito. Eu não vou aqui falar para 8.000 pessoas nenhuma mentira. Não tem juiz no mundo que deu direito a vocês ficarem com esses apartamentos. Aí, meu amigo, foi barulho. Aí a galera, o que a gente tá fazendo aqui? Trouxeram você aqui pra quê? Pra dizer que a gente não vai ter direito? Que a gente tem que ir embora? Falei, não, cara, eu cheguei aqui pra falar a real. Se vocês estiverem esperando que o juiz diga que quem é dono, de fato, do apartamento, que são pessoas como vocês, galera, isso aqui é um projeto do Minha Casa Minha Vida. Quem ganhou o apartamento está esperando para ocupar ele são pessoas como vocês, que há décadas lutam por um imóvel. Tá certo que há um ponto ou outro de alguém que ganhou que não precisa, mas grande parte das pessoas que estão inscritas no programa é para ocupar a casa e estão precisando. Não existe brecha na lei, não existe interpretação, não existe entendimento, não existe nenhum entendimento na justiça que deu direito a quem ocupou uma casa do Minha Casa Minha Vida ficar com essa casa. Então, vocês já esqueçam que o caminho não é por aí. E aí, o que a gente vai fazer? Sair todo mundo, entregar? Eu já estou com minhas coisas aqui, já estou morando há 2, 3 meses aqui. Eu falei, não, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ocupar, nós vamos resistir, o prefeito que se vire para encontrar uma saída. Vocês estão aqui porque precisam, ninguém quer o apartamento. Eu não vou dizer aqui para o prefeito, não vou dizer para a imprensa que vocês querem ficar com o apartamento. Não. Vocês estão morando hoje aqui, vocês não têm outro lugar para ir, muita gente abandonou seus aluguéis, teve gente que saiu de zona de risco, tem pessoas que estão acamados aqui, como eu vi, gente doente, senhoras de idade morando aqui dentro, mas vocês vão para onde? Para vocês saírem daqui agora, o prefeito tem que encontrar uma outra saída para vocês. Vamos sair de boa, vamos sair numa negociação, todo mundo sai, mas é para onde? O prefeito tem que dizer, ele que se vira. Aí ficou acertado assim. Né? Não dei a esperança para ninguém ficar no imóvel, não fui vender uma mentira para ninguém. E aí chegou-se a conclusão que a Coronel Júlia também participou dessas negociações, ela estava lá. Eu disse, Coronel, é o seguinte, não sei como é que vai ser o seu plano de estratégia para tirar essa galera daqui. Você está aí com os PM, você tem aí a estratégia, eu não participo da tomada, como vocês estão construindo essa desocupação, mas eu sei que não vai ser. Aí ela disse, eu vou te dar só um exemplo. A gente vai tirar o primeiro daquele jeito. E aí, quem quiser participar da mesma experiência, continua. Aí dentro. Sabe como é, né? Tirar a força. Bem hostil, né? O estilo, porque tem que tirar. A gente tem uma ordem a cumprir. A gente vai tirar o primeiro, o segundo, e a gente vai para cima. Quem quiser enfrentar, enfrenta. Eu senti que ela falava isso com muita dificuldade. Era o papel dela. Era com um pesado, né? Que ela tinha que seguir essas ordens na realidade. Ela falava com muita dificuldade, mas eu sentia também que ela não queria fazer isso. Uhum. E eu disse, não, coronel, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dizer. Ali do lado tem uma grande área, um terreno,
eu não sei de quem é o terreno, mas está lá abandonado, a galera vai para lá. Isso aí já não é mais da sua... Você está vindo para cá para resolver esse problema. Nós vamos procurar outro problema para a senhora. Vamos chamar todo mundo e invadir uma terra que está ali do lado. Lá sim, aí foi numa outra assembleia, eu disse, olha, há entendimento da justiça que dá direito à desapropriação de uma área para beneficiar um coletivo. Isso aí a lei garante. Se essa área for improdutiva, se ela tiver em atraso com seus impostos, se ela não tiver uma finalidade social, o governo desapropria para dar finalidade social de moradia. Aí eu garanto vocês, vamos para a luta que lá a gente ganha no direito, né? De fato e de direito. Aí o pessoal começou a compreender. E aí, quando a polícia chegou, numa madrugada antes, já estava todo mundo, já tinha cercado as suas áreas, já tinha ocupado a área toda. E hoje nós temos lá o Parque Torquato Neto, com mais de 500 moradores, ali ocupando aquela área. Então eu me sinto muito feliz de saber que eu organizo movimentos sociais onde pessoas humildes, pessoas que precisam de um trabalho, de um local de moradia, conseguem alcançar os seus sonhos. E minha vida, minha história com movimentos sociais é esse. Aí a galera, aí ficou muito marcado. Quando eu apareço no Palácio da Música como diretor, a galera... Todo mundo já Pronto, sabe, né? era isso que eu ia te perguntar. Voltando agora pro Palácio da Música, né? Tu acha que agora que tu é diretor do Palácio da Música, isso de alguma forma atrapalha o teu ativismo político ou não? Como é que tu lida com isso? O jeito agora é eu fazer ativismo político com os músicos. Com os músicos. Cara, que coisa massa. Porque Deus faz as coisas da forma mais perfeita, como eu disse. Sim. Isso. Como foi que começou minha história? Minha história não começou com o movimento social de trabalhadores, começou foi com a música. Então tinha que começar também a minha participação agora oficial como um gestor, né, já que eu dirijo o Palácio da Música. Eu tenho que trazer todos os meus sentimentos como músico, como artista. Eu tenho que colocar ali dentro do Palácio da Música aquilo que eu sei que, como músico, o músico quer. O músico quer que ele quer? Ele quer espaço, ele quer visibilidade, ele quer que o município gere o fomento, que é a oportunidade dele ter equipamentos técnicos de qualidade, um espaço para se apresentar, que esse espaço tenha um público, né, que a gente possa divulgar o trabalho dos artistas. E é nisso que eu estou me dedicando agora, em fazer que o Palácio da Música consiga levar esses projetos, como eu citei aqui no início, para toda a população, conseguir vamos dizer assim, conseguir trazer outros projetos, não ficar só nos projetos que já existem lá, mas poder fazer outros cenários, trazer outros estilos musicais para o Palácio da Música e melhorar o Palácio da Música. Agora mesmo, nós estamos com um projeto na estrutura hoje que existe do Palácio da Música, construir uma galeria. Pô, que massa. Uma galeria de apresentações e artes, que é um local onde, terminando ali uma atividade no auditório principal, terminando ali onde você já conhece, que tem o palco principal, a galera possa para um ambiente mais descontraído, para tomar uma cervejinha. Logo lá existe o quê? Existe um café-bar, só que está desativado. Então nós vamos reativar o café, nós vamos fazer essa galeria de artes e apresentações, que é para quem está ali consumindo o café, ter aquela área para assistir o show de um músico, a apresentação do sarau, alguma outra coisa, o lançamento de um livro. E é a oportunidade que o município tem de dar essa contrapartida em oferecer para o centro de Teresina essa atividade cultural, que hoje quem oferece só é o Estado. Você chega ali no centro, o que é que existe de atividade cultural? É o Clube dos Diários, é o Teatro 4 de Setembro, é o Centro de Artesanato, aquela área ali da P2, da Praça Pedro II, é o Clube dos Diários, todas aquelas atividades são gerenciadas pelo governo do Estado. Qual é a participação do município nisso, no centro da cidade? Agora nós vamos iniciar. Aliás, eu gostaria até de perguntar com relação a isso aí, como que tu enxerga essa gestão atual, né? No sentido de que, cara, tudo bem, a gente realmente, como tu está pontuando, né, a gente vai vislumbrar essa questão do município, né, e toda essa efetividade com relação à tua gestão, principalmente, mas, cara, assim, com relação a outros recursos, que eu digo assim, no sentido de acessibilidade, no sentido de locomoção também, que a gente está passando por uma crise aí, né, no sistema de transporte urbano de Teresina. Mas, pô, como é que tu enxerga isso daí? Tu acha que a gestão está te dando essa liberdade para atuar nesse sentido aí, de fomentar não só a cultura também, mas a acessibilidade com relação à cultura, né? Olha, com o aniversário de Teresina, nós lançamos uma campanha
tem pareia não, né? Mostrando que o teresinense é um povo que produz, é um povo que a prefeitura... E é uma oportunidade que a prefeitura tem para mostrar as ações dos primeiros 7 meses, 8 meses de gestão. O que ocorre? A Fundação Municipal de Saúde tem feito um trabalho excelente com os drive-thrus, com a vacinação, organizando através de agendamento, tem colocado uma força-tarefa muito importante para o combate à Covid. Aí nós temos um trabalho excelente feito agora pela Fundação, das atividades culturais, todas as secretarias trabalhando intensamente para fazer uma gestão integrada com o povo. Ocorre que, enquanto não se resolve esse problema do transporte público, fica essa nuvem escura cobrindo um trabalho muito bom que a prefeitura está fazendo, ou seja, a prefeitura está atuando de forma positiva, inaugurando obras, inaugurando escola, fazendo mais espaços poliesportivos, e a galera só fala do transporte público. A galera só lembra dessa parte que realmente nós precisamos resolver. Mas com o final agora dessa CPI, com o diagnóstico, com todo esse raio-x que foi feito, a prefeitura agora, quem está assistindo, acompanhando pelos canais de imprensa, a prefeitura já dá data, já tem um plano, e nós vamos colocar o plano em prática, e logo, logo a população teresinense vai perceber que a gestão ela tem trabalhado em vários campos, e resolvendo esse problema do transporte público, que é um problema de massa, a galera vai começar a perceber que realmente a prefeitura está trabalhando em várias ações. Esse problema do transporte público realmente tem sido uma nuvem que tem obscurecido o trabalho da prefeitura. Vamos lá. Então, assim, voltando um pouco para o Palácio da Música de novo. Sim. Então, na realidade, isso foi um alinhamento, né, que tu teve. Porque tu conseguiu juntar as tuas batalhas políticas junto com o que estava lá no início, né? Que era a música, que era o que tu nasceu, que estava no berço e tal, eu tô né? comprando qualquer briga pra galera. Uhum. Quem é artista em Teresina, quem trabalha com música e quiser levar suas ideias para o Palácio da Música, quiser encontrar uma forma do município, junto com o nosso presidente Cheivan, da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, nós estamos para receber os músicos, estamos para nos somar e para fazer a luta também. A gente está lá na gestão, mas o nosso lado é o lado do artista, e nós vamos encontrar, junto com toda a equipe do Tutor Pessoa, soluções para a classe artística aqui em Teresina. Pronto. Inclusive, na realidade, todos esses teus embates, né, políticos, essas batalhas que tu travou, também somaram para tu ser convidado a ser vereador, não é isso? E aí, agora, recentemente, vice, né, do Fábio Novo, né? É importante a gente dizer que essa escolha para compor a chapa como vice do candidato Fábio Novo tem todo esse meu histórico de luta, de fazer parte das frentes dos movimentos populares, de estar mais alinhado com o pensamento político progressista, né? A esquerda brasileira tem todas essas características. Eu sou um defensor das políticas de esquerda. Essas políticas de esquerda, elas começaram na minha vida através do governo Lula, corrigindo os erros que a política de direita causaram na vida da minha família, né? Toda vez que... Meu pai se tornou um lulista, por incrível que pareça. É bom para um cara que votou no no Collor, né? Collor, É uma né? mudança se gigantesca. tornou lulista. Por que meu pai se tornou lulista? Porque quando o governo Lula iniciou alguns projetos sociais, os filhos, meus irmãos, começaram a ter acesso às políticas de inclusão social. Eu sou de uma família que eu tenho 2 irmãos, né? Mas o meu pai, antes de casar com minha mãe, ele tinha outros filhos. E esses filhos que o meu pai tinha, pouco ele conseguia ajudar, né? Devido às condições financeiras. Mas quando o meu pai começou a perceber que aquela filha que ele teve fora do casamento, que estava passando necessidade, conseguiu adentrar num projeto social e receber uma casa do Minha Casa Minha Vida, ele disse, cara, eu não consegui dar uma casa para minha filha, mas o Lula conseguiu ajudar ela, entendeu? Num projeto social. E, poxa, eu não consegui pagar uma faculdade para aquele meu filho, mas ele está fazendo faculdade pública através do ensino da escola pública que melhorou. Porque quer queira ou quer não, só quem não tem consciência do processo do histórico político do Brasil. Na minha época, quando alguém passava no vestibular, podia contar, meu amigo, não era da escola pública. Só conseguia adentrar os melhores cursos quem estudava no Dom Barreto, quem estudava no Diocesano, nessas escolas.
entendeu? E quando a gente via um estudante da escola pública ingressar na faculdade, na universidade, a gente, poxa, esse cara é uma exceção. Hoje, muito comum, né? Então, quando a gente começou, quem viu a parte do sofrimento e começou a adentrar nos ganhos que uma política de inclusão social que foi colocada após o governo Lula, começa a sentir gratidão. Tem gente que esquece, tem gente que não percebe, tem gente que não coloca isso na conta, mas nós que passamos por um processo de quem perdeu tudo, para depois começar a ganhar, ele começou a perceber. Então, meu pai começou a apoiar, e me apoiava nos movimentos sociais, coisa que ele não gostava. Ele dizia que era coisa de vagabundo, fazer parte de sindicato, de movimento social. Ele já, depois de passar pelos problemas que ele passou, ele começou a entender que o governo faz a diferença. Não depende só dele como empresário se achar, eu sou empresário, consegui, estou aqui nesse posto, força do meu trabalho, da minha luta, e quem quiser chegar ao lugar que eu cheguei, que faça da mesma forma. Depois ele passou a pensar diferente. Depois ele passou a pensar, porque ele era pequeno, foi uma decisão mínima, ele quebrou. Uma decisão de governo, ele quebrou. Então ele conseguiu, ele se percebeu como uma peça frágil no jogo. Ele poderia ser forte se ele tivesse um governo forte ao lado dele. E aí foi importante, porque isso, passar por esse processo de sofrimento foi uma consciência política que me atacou, né? Com toda certeza, cara. E, porra, pensar nisso é uma coisa surreal, né? Porque hoje, Com isso que tu certeza. tá pontuando aí é o que o Brasil vive hoje, né? O Brasil vive essa polarização e esse estigma, assim, de entender a política como... Cara, eu fico assim, na verdade... Sabe assim, eu acho um absurdo você entender a política nacional no Brasil hoje em dia como uma simples questão de decisão, né? Porque, tipo, tu tá pontuando a questão do teu pai e tal, mas isso é em relação a diversos setores da nossa política nacional, né? Cara, como é que tu enxerga isso aí? Tu acha que a política nacional, ela tem... como é que eu posso me expressar, assim, de uma maneira clara? Ela tem um preceito, assim, de você entender... Cara... Assim, é porque eu realmente fico assim, sabe, sem... Abismado. Eu fico abismado, pô, porque não tem como. Você vê uma política hoje no Brasil que ela acaba com justamente isso que a gente tá pontuando. Essas coisas Sim, que são mas interessantes, né? Mas é porque também hoje em dia, cultura, sobre política. hoje, ser de esquerda é um Pois é, pecado, exatamente, né? Você ser de esquerda carrega um estigma que foi criado lá nos movimentos da Dilma, né? Isso. Contra a Dilma, na Não, mas realidade. na verdade, antes disso, porque tu pontuou, por exemplo, a questão do Boulos, né? Que ele faz sobre essas políticas, né? Com relação aos sem-terras e tal. Mas tem muita gente que acha o Boulos um cara extremamente... o Boulos é um merda, esse cara aí vai invadir minha casa. O pessoal acha que ele vai entrar assim e tomar a propriedade da pessoa, Pois né? é. E não tem conhecimento sobre o que é o movimento. É como que existe agora, né? Assim, principalmente nessa gestão atual aí, em nível nacional, um declínio da política. Eu vejo muito por uma questão de acesso à informação. Quando a informação chegava, sobretudo através dos meios de comunicação, ela passa por um editorial, aquele editorial faz o preparo da informação, e a informação que vinha do trabalho dos governos de esquerda, eles não foram muito bem trabalhados para que a população tivesse consciência do processo histórico-político. Aí, no momento em que a população começa a ter acesso a um veículo que traz informação sem filtro nenhum, que foi as redes sociais, então aí a direita tomou-se dessa estratégia, vamos dizer assim, criou essa forma de se comunicar com a população desinformando. Se aproveitou, de fake news, né? E levou de forma massificada um processo de histórico-político completamente deturpado. Poxa, como é que eu vou hoje imaginar que eu pagava uma gasolina durante 8 anos de governo, eu consegui comprar uma gasolina que me permitiu ter um veículo. Porque você só consegue ter um carro se você tiver como manter esse carro, botar gasolina para rodar. Hoje em dia, quem vai comprar um carro já pensa logo, como é que eu vou manter esse carro com o preço da gasolina que está aí? Então, as pessoas deviam se perguntar, como foi que esse governo conseguiu manter a gasolina num valor estabilizado durante 8 anos e agora esse governo não consegue fazer o mesmo? Por quê? Porque existe uma narrativa hoje colocada através das redes sociais que deturpam a informação verdadeira. A galera acredita de pé junto que a gasolina está alta por conta do ICMS, a gasolina está alta porque o governo dos estados é que são culpados, quando a gente que conhece a informação verdadeira sabe que
O preço da gasolina está atrelado ao câmbio, está atrelado ao dólar. Se o real não tem força frente ao dólar, então a gasolina vai estar... ela está indexada ao valor do mercado internacional, que é no dólar. Se o dólar dispara, o preço da gasolina vai disparar. Então não tem nada a ver, o ICMS está lá, ele varia muito pouco. É todo dia, toda semana que o ICMS sobe? Nunca. É coisa assim de 6 meses, vai subir 1%, 0,5%, enfim. Quase que não varia o valor do ICMS. E por que o valor da gasolina está subindo todo dia? Então não tem nada a ver com o ICMS isso. Isso tem a ver realmente com a mudança da política de preço. Mas o que a galera recebe pelas redes sociais sem filtro nenhum, consegue fazer com que ela acredite numa mentira. E aí eles vão culpar, quem não tem nada a ver com a história. Que na verdade quem deve mudar essa história é quem está lá, à frente do poder central, do governo federal, e eles não vão acreditar nisso, porque esses caras estão completamente ali, no WhatsApp. A fonte deles é o WhatsApp. Quem controla o WhatsApp? Quem filtra o WhatsApp? É bem complicado, né? Até esses embates para desmistificar não, chegar a público e dizer, olha, isso não é isso, né? Isso é uma fake news. Isso é um trabalho gigantesco que quando é finalizado, isso já tem passado, já tem outra na frente, né? E por aí vai. É um trabalho bem difícil, vocês assistiram aquele documentário que fala sobre como tudo isso começou nos Estados Unidos, com aquele cara que fez a campanha do Trump? Eu me lembro, cara, que no começo dessa história toda eu recebia muitas perguntas pelo meu Facebook se eu era de esquerda ou de direita. Aí, quando eu começava a responder que eu era de esquerda, eu começava a receber o conteúdo, as informações que me vinham. Realmente rolou isso no Brasil. O controle das redes sociais para passar informação. Quem se dizia ser de direita começava a receber aquelas informações e aí eles foram conseguindo controlar um público, né, mobilizar aquela galera, doutrinar. E eles criaram uma galera que dizer que você é de esquerda, falar que você é progressista, você é o cara que vai ser pedófilo. Vai mexer com criancinha, cara. Cara, eu estudei a minha vida toda. Nunca ouvi dizer que um professor quisesse ensinar ideologia de gênero. Eu nunca vi um professor. Fui professor. Dei aula. Fui aluno, como vocês, todo mundo é aluno. Você já viu falar sério? Vocês já viram um professor falar sobre isso? Não. Inclusive, uma das maiores fake news foi aquela da mamadeira. A mamadeira de pirão. Cara, isso foi a coisa Pelo mais amor de Deus, foi isso foi infantil. infantil. E tem gente que acredita. Na verdade, acho que quem elegeu o Bolsonaro foi isso. Foi esse pessoal, na realidade, né? Eles se apropriaram das paixões do ser humano. Eles se apropriaram disso. O que é que o ser humano mais defende? É a sua família. Né? Ele defende a sua família, ele tem amor à sua pátria e ele tem amor à sua fé. É Deus no céu, minha família aqui na terra e minha pátria. Eles se apropriaram dessas 3 paixões. Olha, nós somos os caras aqui que realmente vão defender a família, nós somos aqueles que estamos ao lado de Deus e nós somos as pessoas que estamos aqui comprometidos com o país, nós somos patriotas. Aí falar de emprego, falar de preço, falar de projeto na economia. Os caras não vieram com esse discurso. O Bolsonaro não fez um debate para explicar qual projeto econômico ele tinha para o país. Eles não entregaram essa informação para o povo. Eles não falaram de como resolver o problema de 13, 14 milhões de desempregados que o governo Dilma deixou. Porque a Dilma, na verdade, ela só teve um mandato. No segundo mandato, que ela foi reeleita, o Aécio Neves começou a bagunçar o negócio. Começou a dizer que ele tinha sido roubado e começou a articular uma oposição agressiva e começaram a botar pauta-bomba para poder desarticular o governo dela. Não conseguiu governar. Ela passou 2 anos tentando governar. No segundo mandato, não conseguiu, até que arrancaram ela de lá. Tiraram ela de lá por uma questão que a história vai mostrar. Foi uma manobra contábil que criminalizaram sem ter tipificação nenhuma no Código Penal, sem ter nenhum tipo de lei que dissesse que o que ela fez era crime. Na verdade, foi um golpe mesmo. Sim, tiraram isso ela ficou bem lá. claro, né, na verdade. Ficou bem claro. Porque é pedalada fiscal, todos os governadores tinham feito Exatamente. isso. Todos os prefeitos, todo mundo fazia, que era gestor, dava pedalada para poder não entrar na questão da lei de responsabilidade fiscal, né? E ela foi caçada por isso. A história está mostrando hoje que o Bolsonaro, por exemplo, está fazendo coisas... o que o Bolsonaro está fazendo hoje é para impeachment... Era só... Perto dela foi, pelo amor de né? Deus, não é nada, pouca né? coisa. Não, aí se você disser isso, aí os caras vão dizer, o quê? O que é que o Bolsonaro está fazendo para ser impeachmentado? Diga aí.
Bom, você induzir as pessoas a tomar um medicamento que não tem eficácia nenhuma, isso está no Código Penal, isso é crime, entendeu? Pois é, e mais irresponsabilidade do que isso, né? Eu fico tentando comparar, assim, tentando entender, na verdade. O cara pegou a caixa do medicamento e disse aqui, tá aqui, ó. É isso aqui que a galera toma, e se tomar vai ficar curado. Foi o que eu tomei. Vocês podem ficar de boa aí, andar sem máscara, vamos aglomerar. Praticamente ele disse isso. Pô, mais de 500 mil pessoas aí. Cara. Então, já passou da hora de rolar um impeachment do Bolsonaro. Se fosse a Dilma, muito menos. Já tinha né? Muito menos. Na verdade, ela né? foi impeachmentada por muito menos do que isso, né? Inclusive. São uma série de situações escandalosas que o Brasil hoje passa. A gente está falando de saúde, a gente está falando de vidas. 500 quase mais de 500 mil. Mais de 500, tá né? quase Mais de 600 mil, mil. na verdade. Quase Isso. 600 mil. E, pô, mas assim, na tua opinião, existe uma expectativa a respeito da política, a respeito do cenário? Isso vai mudar? Eu acredito que vai mudar, né? Porque não é possível que a sociedade brasileira sofrendo o pau que está sofrendo hoje, de levar R$300 para fazer compra no supermercado, R$400, e você em 2016 com R$400, você sai com um carrinho até razoável de compras, você sai com 6 sacolas na mão. Você chegar, ver uma gasolina bater R$7, vamos estar chegando, já está R$6,80 em alguns postos aqui em Teresina, R$6,70, né? E o desemprego está aí. Você não vê o Bolsonaro inaugurar um conjunto habitacional. Você não vê ele entregar um conjunto de casa habitacional. Isso é o que importa. Você não vê o Bolsonaro inaugurar um hospital, né? A galera esquece que a esquerda inaugurou mais de 500 UPAs, né? Foram elas que fizeram frente em todo o país no combate à Covid. Foram as unidades, né? As UPAs que fizeram esse combate. O que o Bolsonaro fez? A não se atrapalhar o combate à Covid, influenciar as aglomerações, manifestar apoio a ideias que iam de encontro com o que a Organização Mundial de Saúde pregava, estimular o não uso da máscara. O que esse cara fez? Quantos hospitais ele inaugurou? Quantos conjuntos habitacionais ele inaugurou? Qual o projeto apresentado para a economia? O cara é todo o tempo criando cortina de fumaça, é todo o tempo criando uma polêmica, uma briga com o STF. Brigar com o STF vai trazer emprego? Eu queria que ele comprasse uma briga para trazer emprego. Comprar a briga com os ministros do STF vão empregar pessoas, vai trazer indústria, vai incentivar. O que vai criar? Vai criar um cenário externo onde as pessoas não vão confiar na democracia. O investidor internacional ele só vai botar dólar para investir no Brasil se ele sentir um cenário de tranquilidade no país. E como ele não vê esse cenário de tranquilidade, ele não vai investir. E como ele não vai colocar o dólar aqui, o dólar vai ficar... O real vai desvalorizar muito, a inflação vai continuar a avançar e a gente não vê expectativa. Então não é possível que o povo brasileiro não acorde de tanto sofrimento e no ano que vem a gente faça essa mudança. Eu acredito que essa mudança vai... Mas tu acredita assim que essa mudança ela vai vir a partir daquilo que a gente já viu no que diz respeito aos presidenciáveis, assim? Ou tu acha que vai haver um nome, uma coisa que vai surgir ali que vai fazer a diferença? Outsider, terceira via. Apesar de que eu não gosto desse termo, cara. Eu acho que terceira via é uma coisa assim que o Brasil não pode imaginar, sabe? Porque terceira... Cara, se a gente não tem nem a primeira nem a segunda, vai ter a terceira, sabe? Não tem o menor cabimento, assim. Mas tu acha que tem algum nome aí que vai sair? Eu acho que tá polarizado mesmo. Acho que, na verdade, o Lula já se mostrou, né, candidato aí, pré-candidato, então acho que a única, pelo menos, alternativa que a gente tem, né, para lidar com essa questão aí da política nacional é... Tu acha que essas eleições vão ser mais polarizadas do que a que passou? Mais acirramento político? Não tenho dúvidas, pô. Eu acho que ela já está super dividida e super polarizada mesmo. Porque, veja bem, o que é a leitura que o povo brasileiro vem acompanhando de forma sutil? É que um homem foi preso, né? Fizeram uma devassa na vida dele, passaram 2 anos batendo muito forte no ex-presidente Lula, tentando mostrar que ele roubou. Aí eu pergunto, provas materiais são aquelas que você vê, né? Você tem elas em mãos, e o que é que nós temos contra o Lula sobre isso? Existe alguma gravação, como existe do Michel Temer, negociando uma mala de dinheiro? Existe o Lula numa gravação fazendo alguma conversa cebosa? Seria uma prova material. Existe? Não existe. Existe algum depósito de dinheiro numa conta de um filho ou dele mesmo, que seja um depósito ilegal, um dinheiro? Não existe. Existe alguma foto, alguma coisa? O que tem acontecido? Ele tem se livrado de todas as acusações exatamente porque há esse entendimento de que o juiz, agora contra o juiz tem prova.
Existem provas materiais de conversas de WhatsApp, onde o juiz diz para o promotor como é que ele deve se comportar, dá, né, todo ali o direcionamento para que haja uma condição de o entendimento do promotor coadune com o entendimento do juiz para realmente condenar. Cara, isso aí para mim, para quem se formou em direito, é você pegar a Constituição, o Código Penal, o Código de Ética da Magistratura e jogar numa fogueira e tocar fogo. Não existe isso. O que tu acha dessa última movimentação que o Exército Brasileiro foi lá né? Nossa, Jogaram os tanques nas ruas e tal. Acho uma vergonha. Foi, Né? Não, virou meme. Cara, Não dava pra o esperar Brasil muito é uma mais produção isso, de né? memes incrível, né? Mal saiu o fato, já tem uma coisinha ali, cara. Foi uma destruição para a imagem. Eu vi reportagem de que os generais da alta cúpula se sentiram ofendidos com aquilo. Também vi isso aí. Os generais da alta cúpula, eles não vão acompanhar. Na verdade, ele tem um grupo de militares que estão sendo beneficiados com algum cargo comissionado, alguma indicação política dentro do governo Bolsonaro, mas os generais em si, não existe cenário para eles apoiarem o governo Bolsonaro. Os generais hoje da ativa, eles estão se sentindo realmente desprestigiados e completamente sacaneados, porque como você falou agora, virou meme isso aí. E aí, só um adendo com relação a isso daí, existe na comunicação, pô, pelo menos assim, nível de teoria, uma autora que é a Raquel Recoeiro, sabe? E ela fala justamente sobre essa questão do meme, né? Que é como assim... E o que é foda, pô, é entender que o Brasil, ele... Tudo vira meme, pô. Pode ser cultura, Positivo, pode negativo, ser político, neutro, pode ser... vira tudo meme. vira A meme. força das redes sociais. Tá muito as redes forte, sociais, né, cara, assim, vocês estão ligados sobre essa questão dos inquéritos aí, com relação às fake news, com relação a essas... Não. Eu não Na tenho realidade, acompanhado eu absolutamente vi quase uma nada coisa assim, sobre bem isso. atual que eu vi hoje foi que quebraram o sigilo bancário do Carlos, né, cara? E Isso tem relação com o inquérito? Ele era o cara responsável pela parte de comunicação da campanha do governo Bolsonaro. Ele foi o cara realmente que controlou essa questão dos sites de apoio. Se começarem a escavacar, né? Se Não, começarem mas isso não há dúvidas, pô. e atrás eles vão pegar, porque já tem um gabinete do ódio aí que já ficou bem claro, né? Tem um pessoal que também já virou as costas, que fizeram parte da campanha que hoje não apoiam mais, estão deixando isso bem claro. cara, tem também uma movimentação acontecendo aí, né, cara? Um chamado aí dos evangélicos pro 7 de setembro. Como é que tu Legal, uma pessoa vê mais isso influente aí, na política, velho? né? Isso já aconteceu. É temeroso. Eu vejo assim, os militares em si, a cúpula, a gente vai chegar na questão dos evangélicos. Sim. Eu não vi assim, movimentação, vamos dizer assim, nenhuma... O Vilas Boas, que foi o general máximo na época da Dilma, ele colocou algumas coisas assim, tipo atacando, dizendo, olha, se vocês realmente não derrubarem o PT, aí o exército vai ter que fazer alguma coisa. Ali você viu o posicionamento de um cara da ativa, que era o general máximo. Mas já no governo Bolsonaro, eu não vi ninguém que falar, olha, se não apoiar o governo, o exército vai entrar e vai tomar de conta. Mas eles estão construindo, esse pessoal mais do lado do Bolsonaro, eles estão tentando repetir 64. Porque houve esse movimento também na época de apoio dos evangélicos, inclusive até de católicos na época, apoio ao golpe militar. Existe até reportagem sobre isso. O meu TCC foi falando também sobre essa questão, né? Da corrupção, de onde ela se inicia no Brasil e tal, como foi... Qual que é o tema do teu TCC? Tu lembra? O meu TCC foi falando sobre a corrupção dentro do Poder Judiciário, né? Cara, que foda. Isso que, na verdade, aonde o câncer se instala e se espalha por todo o tecido social. O que é o Poder Judiciário para a nossa República? É o nosso sistema linfático. Onde as doenças da sociedade entrariam e eles dariam uma resposta para sanar. Onde você prende realmente quem está preso ali para a cadeia, onde você banca a justiça e interrompe ali os problemas de corrupção. Mas o Poder Judiciário está também corrompido, né? Juízes, promotores, desembargadores, não todos, mas tem uma galera que está fazendo errado dentro do Poder Judiciário. E isso foi muito mais forte. O Poder Judiciário é importante, tem os órgãos de controle, ele é importante. Hoje, nesse cenário de hoje, essa corrupção dentro do Poder Judiciário compromete muito o país. Mas na época do
do período militar, que não tinha nem poder judiciário, que não tinha órgão de controle, que não tinha imprensa para denunciar. Os caras faziam do jeito que queriam. Eles podiam roubar e roubavam aos quilos, porque sequer tinha poder judiciário. Eles fecharam o STF, entendeu? Então, o que eu mostrei na minha monografia, falando da parte da ditadura, foi colocar os grandes escândalos que aconteceram e ocorreram dentro do período militar, os grandes desvios, o próprio endividamento do país, né, que foi desenfreado na época. Nós chegamos à maior dívida externa dos países no mundo, aconteceu dentro do período militar. Esse descontrole, não houve gerenciamento nenhum no país. E por que voltar agora? Mas a galera está tentando construir esse cenário, né? Está tentando voltar, tentando reconstruir a história, como foi o período do golpe no Brasil. Estão trazendo até a marcha, que na época lá era a marcha da família. Voltando aqui, não tô lembrando, tinha um nomezinho, tinha um dizer, né? Do movimento dos evangélicos que geraram esse apoio dos religiosos no Brasil ao golpe de 64. Então eles querem repetir isso, mas eu não sei, eu não vejo força. Mas o que eles querem é isso. Não. Eles todo o tempo namoram, eles estão cortejando com a ideia de dar um golpe, mas eu não vejo cenário para golpe, não. Os movimentos de esquerda, tu acha que eles foram enfraquecidos, eles estão se fortalecendo agora, ou eles ainda estão um pouco desmantelados, por assim dizer? Eu acho que está um pouco desmantelado, porque existe essa força, está polarizado exatamente por conta da esquerda que não se organizou, não soube se comunicar com o povo quando governou. Faltou uma comunicação mais conscientizadora. Eu não falo de doutrinação, não é doutrinar, é o cara saber que ele conseguiu ingressar na faculdade porque houve, vamos dizer assim, um incentivo para que novas universidades foram abertas. Vamos pegar um exemplo aqui, a escola técnica, antiga escola técnica. O que era a escola técnica? Hoje, para o que é o Instituto Federal. Se ampliou, hoje você vai para o interior do Maranhão, então isso é uma condição que dá mais oportunidade para o jovem adentrar a universidade. Então, faltou o governo daquela época dizer, olha, antes você não ia ter essa oportunidade. Agarre ela com as mãos e saiba que fomos nós que conseguimos criar esse cenário para que você, filho de um pedreiro, filho de uma dona de casa, consiga hoje fazer um curso de medicina, consiga hoje fazer um curso de direito, um curso de engenharia. Esses cursos que a galera não tinha acesso, o jovem não tinha acesso. Então faltou eles se informarem e por conta dessa falta dessa comunicação com o povo, hoje existe a comunicação, a narrativa deturpada, o jovem, que como o jovem filho hoje de uma pessoa de classe D, classe C, apoiar um governo de direita, é uma coisa, né, completamente contraditória para os interesses dele. A esquerda fez muitas universidades, fez muitas casas, fez um cenário de investimento onde os empregos... a gente chegou na época da Dilma ao pleno emprego. 4,9% de desemprego é praticamente não ter desemprego. Naquela época, eu me lembro que meu pai estava construindo uns imóveis, né? A gente conseguiu se reerguer, como eu falei, né? Começou a melhorar no começo do Lula, aí quando a gente chegou na Dilma, meu pai já tinha o quê? Um imóvel, 2 imóveis, né? Já era dono, proprietário de uma pequena casinha de shows ali no Buenos Aires, na zona norte de Teresina. Estava construindo, mas naquela época, para ele conseguir um pedreiro, cara, para fazer um trabalho para ele, era luta. Os caras, todo mundo trabalhando. Você procurava alguém para fazer uma obra para você, você não encontrava. A construção civil estava a todo vapor, o emprego estava gerando. Então hoje você o quê? O cara vai fazer Uber, porque está desempregado, vai ser motorista de aplicativo. Na verdade, nem dá mais pelo preço da gasolina. Agora o governo está desempregando quem estava desempregado, cara. Eles estão conseguindo a proeza de tirar a oportunidade de quem estava que o cara comprou um carro para se oportunizar a ter um trabalho e o governo agora está tirando aquela oportunidade que o cara conseguiu dele, por ele próprio, de fazer o ganha-pão da sua família, ele está inviabilizando isso. É desastroso. Falar desse governo é... Cara, mas assim, eu acho que né, dentro dessa questão aí também tem um ponto que é... Claro, é que a gente está conversando aqui a respeito de política, mas também sobre cultura. Sim. Porque eu acho que antigamente, cara, existia um movimento de cultura, principalmente da contracultura, que era muito mais forte. Hoje em dia... A música era mais revolucionária. Mas não só a música, né, a poesia, também. Tá ligado? A gente tinha um cenário, assim, da coisa, né? Mas as pessoas eram muito mais... Só falando de poesia. Claro, Tu ainda escreve poesia ainda? Escrevo. Escreve? Assim,
Não mais Não como de forma aquela- atuante. Aham. E de forma mais rebelde, né? Que a pessoa vai ficando velha. É igual o Leminski, né? Ele fala que a pessoa... Poesia é isso, é você amadurecer e continuar fazendo. Mas Porque vamos agora- dizer assim, vamos dizer que hipoteticamente os caras dessem um golpe Uhum. e nós voltássemos a um cenário de repressão. Era um momento que vocês iam ver realmente a cultura, esse cenário da construção de um grupo de artistas mais engajados a querer ganhar voz, é porque é assim mesmo. Querem te calar, você vai dizer assim, não, querem me calar e agora eu vou escramuçar aqui, eu vou bater pedra e eu vou tentar mostrar minha voz. Mas é porque isso aí, tem as redes sociais, está todo mundo tendo Spotify, canal demais. Eu acho que quando a oportunidade fica muito aberta, posso até estar falando uma besteira aqui, a galera perde qualidade de produzir. Não sei se vocês percebem isso, mas você encontrar hoje produção cultural de qualidade, é muita coisa sem sentido sendo produzida, assim, um cara falando de uma forma bem crítica, você vê muita coisa assim que é realmente descartável. Você faz sucesso 2 semanas, Então 3 tu não semanas, acredita um que mês. é uma espécie de declínio da cultura, ou declínio dessa isso que eu ia informação, né? questionar. Ou se é de fato o mercado que expandiu. Tu acha que é esse mercado, né? Que a gente pode falar com esses termos, né? Sim. Porque de fato existe um mercado hoje, principalmente sobre rede social. A rede social hoje, cara, eu tava até assim, comentando com o Brian aqui e rindo disso, porque, pô, é uma sacada tão genial que hoje em dia existe o OnlyFans, né? E aí tem, por exemplo, garotas que disponibilizam fotos íntimas nesses grupos, né? Nesses aplicativos. E, cara, eu tava fazendo um cálculo, assim, tem uma menina que ela pede R$1.200 pra Liberar cada uma participante, foto pra dela. liberar uma foto. Ela tem 50 mil seguidores, assim. Se a gente Certo. multiplicar isso, pô... E assim, de fato a internet, ela propiciou isso, né? Ela digamos, democratizou o acesso. Sim, E hoje em dia, pô... Agora na campanha de vice-prefeito, eu aceitava todo mundo que mandava um convite, né? Aham, sim, todo mundo dava sim, convite sim. aceitando. E entrou, assim, algumas mulheres que depois que eu fui olhar minha rede social, né, fazer um filtro maior, tinha lá realmente esse público que tá vendendo foto, né? Mas só para deixar claro também pro pessoal aí, que não é falando mal, não é crítica, Não, não é nada. não, Na não. verdade, eu considero vocês muito inteligentes, vocês que fazem isso, porque Na é arrancar verdade- dinheiro de trouxa. Na sabe? realidade, isso é só pontuando como que a internet ela vai evoluindo, propiciando novas oportunidades e enfim, Construindo um novo cenário. Isso. porque a internet é isso, é sempre evolução. Mas aí, nesse né? caso, tu acredita que existe, então, uma saturação do mercado? Digamos assim, não é necessariamente uma espécie de declínio. Porque o que eu percebo, quando eu falo com o declínio também, não é dizer que não existe produção. Existe essa produção e ela tá acontecendo. Na Tá. verdade, todo mundo sabe que, assim, pessoas que têm contato com artistas sabem que, cara, os caras, durante a pandemia principalmente, passaram fome. Teve artista aí que teve uma série de dificuldades para se manter, sabe? Porque tem muita gente, o artista é isso hoje, eu posso dizer assim, pelo menos em nível Foi uma municipal. situação bem complicada. A pessoa esses tem que tempos, saber cara. lidar com as suas dificuldades, né? Pra poder se sobressair ali. Mas aí, na tua opinião, tu acha que é justamente o mercado que propicia isso ou não necessariamente esse... Eu acho que é uma massificação, né, nas redes sociais de muita futilidade. Né? É legal, você vai rir, você vai se divertir naquele momento, e aquilo ali vai passar. E aquele artista vai passar. E aquele artista que constrói um trabalho sólido, de qualidade, você tem que garimpar para encontrar aquele cara. Né? E talvez aquele cara, a qualidade do trabalho dele vai ser ofuscada por esse volume de informação daquilo que está interessando a massa, que é aquela construção de cultura sem compromisso. Entendeu? Eu vou fazer aqui uma música falando sobre passar lá em casa, não sei o quê, com coreografia, aquilo ali que a galera gosta, né? E aí, pô, eu que gosto de cultura de qualidade, eu fico pesquisando no Spotify uma música que eu gosto, uma banda que aquilo ali vai ficar para mim, para aquele grupo pequeno de pessoas que gostam daquilo ali, enquanto o trabalho mesmo de qualidade, ele vai ficar sendo ofuscado por esse mercado que prioriza a futilidade, mas assim, não é criticando, Sim, porque sim. eu também me divirto, eu não vou mentir, eu me divirto com esses sons, eu consumo essas músicas, boto no meu carro, mas é para um momento. E aí aquilo ali passa quando dá um ano, eu nem me lembro daquele cara que fez sucesso com aquela música. O que está marcando para mim é a música do Rapa. Que tem uma mensagem, né? Exatamente. Tem algo Aí, por a trás. música do Rapa que ele gravou lá em 2014, 2011, eu continuo colocando no meu carro para ouvir aquele som, ele não passa na minha vida e vai embora ou vai para um cesto de lixo. Não, ele continua marcando. Então, essa produção cultural de mais qualidade, ela está sendo debilitada por um público que não tem essa informação. Né? O público está realmente sendo tomado, engolido
Principalmente os jovens. Os jovens é que estão engolindo mais essa informação dessa criação despretensiosa, né? De fazer produção cultural sem avaliar muito bem o movimento político, social, porque acho que o que fica é você falar de coisas que tocam a sua alma, o seu espírito, né? A sua condição mesmo humana, mas assim, aí você faz cultura de uma forma despretensiosa e isso não vai ficar. É porque a internet também ela propicia isso, né, cara? A internet hoje ela é muito rápida, ela é muito veloz. Então, da mesma maneira que uma pessoa alavanca a carreira, ela cai da mesma maneira e é esquecida. Cai no limbo. E acabou, e já era, né? É tudo, na realidade, não é só a internet. A vida contemporânea é assim, hoje em dia, né? É tudo muito rápido. O dia, né? Você já tem que ir pro trabalho e corre, tem trânsito, não sei o quê. É uma vida muito ligeira hoje em dia, né? Mas que a pensando em gente nível vive. municipal, assim, durante a tua gestão, é possível esperar, ou pelo menos em nível de expectativa, assim, esperar essa... Entrou, né? Candidato Pois a... é. Olha, a gente estava falando da orquestra sinfônica, Sim. né? Aham. Que é uma coisa de altíssimo É lendário, nível. aquilo ali é- né? a escola é Altíssimo lendária. nível. Tá falando da construção das composições dos grandes mundiais, né? Os caras tocam Beethoven, Bach, Aham. e quando você se depara com aquilo ali sendo apresentado para você, como você disse, é muito impactante. Até para o leigo, né? Aquela pessoa de pouca leitura, é muito impactante. Então, na nossa gestão, a gente quer poder levar isso para as pessoas, levar essa informação que aqui em Teresina existe isso e você pode ter acesso a esse conhecimento. Cara, eu passei ali com o meu filho viu o cara tocando um violino, ele se encantou e disse, pai, eu quero tocar violino também. E Que ali massa. vai ter informação de que no Palácio da Música tem a orquestra escola que abre oportunidade para aquele menino da periferia aprender a tocar um violino. É isso que nossa gestão quer fazer, é incluir, descentralizar. Esses projetos, no caso, vão alcançar também, por exemplo, as áreas rurais, porque a capital é uma área que a gente sabe que, por mais que tenha determinados problemas, né? Ainda existe um pouco de acesso, Ainda né? é mais acessível para quem é urbano. Agora, essas áreas mais rurais que é mais complicado, né? Para chegar a esse tipo de projeto. Nós estamos com o projeto Semeando Música, nós estamos Aham. preparando esse projeto para, na zona rural, semear não só o que a gente consome, que eles produzem, que é os nossos alimentos, né? Mas semear com eles também o conhecimento da música, da cultura. E esse projeto, nós estamos com o piloto dele, nós vamos, nos próximos meses, passando aí toda a questão da nossa agenda do aniversário de Teresina, a gente está trabalhando com 2 comunidades rurais, em parceria com as associações, né, de moradores dessa... Pessoal, os líderes políticos que representam essas comunidades, para eles mobilizarem essas famílias, trazer o pai do aluno, se matricular no curso de música lá dentro mesmo da zona rural, na escola rural. A gente vai levar primeiro a flauta doce, nosso projeto, que é um instrumento barato, mas é aquele instrumento em que o aluno consegue se identificar e dizer, eu tenho uma aptidão para música. Se eu conseguir tocar uma flauta doce, eu vou conseguir, quem sabe, tocar um violão, um teclado, porque aquele contato mais, vamos dizer assim, é um investimento pequeno que a gente vai fazer, mas é a oportunidade que aquela pessoa tem para se perceber se ela tem essa afinidade com a música. E a gente vai criar essas turmas de flauta nas zonas rurais. Cara, isso é muito interessante, porque Nossa, demais. você já tem a teoria da música por meio da flauta. Isso. Para você passar para um violão, uma guitarra, você já tem... É como se meio caminho já fosse andado, né? a Para gente vai, chegar Na lá. verdade, grande parte das maiorias dos cursos começam assim, né? Com a Isso, flauta ou com isso, o teclado. Isso. Ou com um violãozinho É, com básico. violão. Mas a flauta é um instrumento simples, barato. A gente pode deixar ele com o aluno. Se a gente comprar, o aluno pode levar o instrumento para casa. O pai que vai levar o filho para se matricular tem aquela consciência de que aquilo ali não faz parte de uma diversão, de um lazer, é mais que isso. É poder levar o filho dele, uma forma dele ter um entretenimento de informação de nível para a formação realmente dele. O meu filho, eu quero que ele seja um médico, mas ele vai chegar a ser um médico se ele tiver outras ocupações de nível. Ele precisa de um lazer, ele precisa de um entretenimento, ele não vai ficar só no estudo da biologia, da química, da física para chegar a ser médico. Ele tem que desopilar, e a música é esse ambiente que vai fazer sadio, esse ambiente sadio. Se ele não quiser ser um médico, ele vai poder ser um músico.
e um músico de sucesso. Mas se ele não quiser ser um músico, isso não vai atrapalhar ele ser o médico, ou ser o engenheiro, ou ser o que ele quiser, ou ser a bailarina, ou ser o motorista, ou ser o gari, enfim. Mas que eles sejam um cidadão. O projeto, ele quer levar cidadania para as pessoas. Ele não vai levar tendências, vamos dizer assim, de escolhas. Ele não quer, vamos dizer assim, ele não quer balizar a pessoa a dizer, não, você vai ser isso ou aquilo. Não, ele quer dizer, nós estamos te dando uma oportunidade de você fazer música, mas também a prefeitura vai te dar a oportunidade de você fazer esporte. A prefeitura não quer você ocioso. A prefeitura não quer você vacilando aí para o crime chegar e dizer, olha, tem esse caminho aqui. Esse caminho aqui é o melhor, a gente sabendo que é o caminho mais tortuoso, é o que vai fazer. Cara, se você disser para o pai, olha, coloca o teu filho em ocupações, esporte e música, não deixa ele vacilando, porque aqui tu não vai ter dor de cabeça. Se teu filho estiver fazendo flauta, estiver fazendo música, estiver fazendo esporte, pode ter certeza, mano. Se teu filho tá tarado em querer fazer isso, tu não vai ter dor de cabeça. Tu vai ter dor de cabeça se teu filho estiver perdendo aí um tempo vacilando e o cara dizer, olha, corre ali, vai vender essa droga ali, se ele pegar naquele dinheiro, aí pronto, tu perdeu teu filho. É o famoso dinheiro fácil, né? Que é o que corrompe. E é o que tá mais acessível a todo mundo. Tu perdeu aí, tu vai começar a ter uma dor de cabeça. Aí é uma batalha árdua se trabalhar. Mas falando assim, nível de acessibilidade, assim, é porque tem uma questão que, não sei se isso acontece com todo mundo, mas foi só comigo, é que eu tive muita dificuldade para encontrar o palácio, encontrar os cursos lá. Ah, sim. Isso aí é uma coisa que... porque e uma coisa que eu tenho visto na internet também, porque as pessoas continuam perguntando, como é que eu faço matricular meu filho? Como é que eu faço... A Prefeitura de Teresina, ou pelo menos o Palácio, a gestão, né, digamos assim, do Palácio da Música está se ocupando com isso, está se preocupando com isso, na verdade. Nós sempre que vamos abrir novas turmas, a gente procura a imprensa para dizer, olha, nós vamos agora abrir um curso novo, ou então nós vamos reabrir outros cursos, ou nós vamos agora dar início a uma turma de aula de sanfona ou de violão. A gente está sempre colocando, não só nas redes sociais, compartilhando em grupos, mas chamando, por exemplo, a imprensa televisiva do município, as emissoras de TV, está tentando de todas as formas dar vazão a essa informação para que chegue lá nas comunidades e a pessoa tenha acesso. Inclusive, assim que eu assumi a direção do Palácio da Música, simbolicamente eu levei um menino da zona rural, um jovem, o João, e disse, João, eu estou te dando esse violão, né? Simbolicamente, foi o violão que eu aprendi a tocar, mas esse é o meu interesse, é que essa gestão possa levar as pessoas da zona rural, as pessoas da periferia, o Palácio da Música. O Palácio da Música não vai ser uma gestão centralizada. A ordem do Dr. Pessoa, isso está bem marcado para nós como participante dessa gestão, que nós temos que descentralizar as ações e levar as ações para os locais menos acessíveis. E essa é uma preocupação nossa que você acabou de colocar, divulgar o máximo que o Palácio da Música, inclusive aqui, né, através do... Eu olhei pouco para a câmera. Não, a gente eu quero bater um papo mais vontade. Mas assim, falando aqui com os teresinenses, nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, você vai encontrar o Palácio da Música, você vai ter acesso às informações de matrícula de novos cursos. Nós temos cursos de violão, de guitarra, nós temos cursos do Orquestra Escola, de violino, de viola, nós vamos ter cursos de canto, nós estamos preparando aí os cursos de canto para quem quiser aprender técnica vocal, e assim a gente vai estar divulgando. Todos os cursos de sanfona, assim a gente vai estar divulgando, sim. Massa. Então, ó, galera, se liga aí, viu? Ó, cola no IG lá do Palácio da Música, né? Palácio da Música. Pronto, que tem muito curso vindo aí, então, né? Inclusive, é aniversário do Palácio, né? Novembro, dia aniversário 20. em novembro. E aí, o que a gente tem, cara, pra oferta aí pra galera? Nós estamos preparando, eu não quero aqui fazer, vamos dizer assim, eu não quero dar spoiler aqui, mas nós estamos preparando a vinda de nós vamos dar a oportunidade, vamos apresentar nós vamos colocar os nossos projetos para se apresentar. Orquestra, sinfônica, sanfônica, banda 16 de agosto. E junto com esses projetos, nós vamos trazer artistas piauienses para participar dessas apresentações. Como nós estamos ainda no cenário da pandemia, nós não vamos poder levar isso para o Palácio da Música, que é um local, mas vamos dizer assim, que vai gerar uma aglomeração. Se a gente é um local que, a rigor do que o decreto hoje
eu vou poder colocar no máximo 100 pessoas. E fazer um aniversário do Palácio da Música para 100 pessoas, eu acho que é injusto, né, para Teresina. Sendo que nós vamos respeitar assim, os protocolos do aniversário, mas nós vamos colocar nos parques, já estou dando spoiler. Nossa, sem querer, querendo aí, ó. Isso aí. Então a gente vai levar para uma área aberta, né, e nessa área aberta nós vamos levar essas apresentações, nossos grupos, com outros artistas piauienses, mas vem surpresa aí, que são artistas de nível nacional. Olha, rapaz. Nós queremos trazer pessoas para poder... e nessas apresentações, a gente vai colocar a população para ter acesso através da doação de um brinquedo. Né? Nós queremos trazer um artista de renome nacional e para essa apresentação o ingresso vai ser em troca de um brinquedo, para que a gente já prepare com esse montante de brinquedos doados, a gente já prepare o Natal em seguida. Mas deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso. É porque, assim, particularmente falando, isso me gera um certo incômodo. Mas eu quero justificar isso também. É que aqui em Teresina, cara, pelo menos eu que tive muito contato, assim, ali com a galera da Zona Sudeste e de outras regiões também, que eu tenho certeza que aqui existe um nível artístico extremamente alto. Mas, assim, qual que é essa preocupação de trazer um artista nacional? Sendo que a gente existe uma certa... Nós fomos indagados por isso, né? Então pronto. Bom, trazer um artista nacional é uma forma de você conseguir colocar os artistas daqui de Teresina no mesmo nível. Eles vão se apresentar juntos no mesmo palco. Trazer um artista nacional é mostrar para esse artista que vem de fora que nós temos aqui informação que ele vai levar também para fora do Piauí, dizer, eu estive no Piauí e lá tem uma orquestra sinfônica incrível. Lá eu vi tenor, eu vi artistas se apresentando, eu vi um cara fazendo rock junto com a orquestra sinfônica que eu fiquei maravilhado. É uma forma dele sair daqui do Piauí também levando essa informação. É uma forma da gente quebrar essas fronteiras. Não é trazer, nós vamos trazer um de fora porque aqui não tem. Não é isso. É trazer o de fora para mostrar a ele que aqui tem e mostrar por daqui, né, os artistas que vão estar se apresentando com ele aqui, que a gente tem esse nível. Entendeu? E de certa forma, ele levando essa informação, ele pode levar esses nossos artistas. Por exemplo, quando eu falei para ele que nós tínhamos essa orquestra, que ele vai vir aqui cantar, que é o segredo que a gente não pode revelar agora. Né? Agora realmente sem spoiler, né? Agora a gente tá... Tô na expectativa. Ele disse, já. cara, pois eu vou querer demais esse material. Eu vou querer levar esse material e quem sabe eu quero vender isso em outros locais. É importante fazer esse trabalho para mim. Inclusive, foi tão interessante, ele achou tão interessante a proposta, ou ela achou tão interessante a proposta, né? Eita, cara, eu não vou sair daqui vocês não vão sair daqui com essa informação. Que o cara quer levar, né? Ele fez até um preço. Não, pelo interesse que eu tenho, vou dar um desconto. Pronto, né? perfeito. Para a gente poder viabilizar a construção desse momento. Para mim é importante esse momento, ir ao Piauí e ter... ele falando, eu tive acesso... Eu revelei um cara, né? Mais um spoiler sem querer querendo. E aí ele falou, eu vi pelo YouTube a apresentação da Sinfônica e eu fiquei maravilhado. Olha, então veja bem, a gente está mostrando para um artista de fora, ele já está levando essa informação, que aqui a gente tem uma construção cultural importante. Então não eu fui realmente questionado já por outros artistas aqui, cara, com interesse. Por que não faz só daqui? Não, porque se a gente fizer só daqui, a gente já fez só daqui. Mas isso é verdade. E na verdade nem teve a dimensão do reconhecimento que merecia, né? Porque eu já vi isso também. Eu estudei as outras apresentações dos aniversários que ocorreram e nós queremos construir, estou construindo isso com o nosso GPP, que é o nosso grupo de produção. Nós estamos construindo isso com um coletivo. Nós estamos organizando o aniversário do Palácio da Música por várias mãos, né, com várias ideias. E está se encaixando muito bem. A galera, no primeiro momento, teve esse questionamento. Por quê? Porque houve esse desconforto. Por que trazer de fora? Não, galera, não é para desnivelar, é realmente para nivelar. É para levar a informação daqui para fora. Pô, mas depois dessa explicação eu tô bem mais... Isso vai reforçando o que ele já tinha colocado, novamente descentralizando, né? Isso. Todo mundo junto na construção, né, disso. Muito massa, muito legal, cara.
Cara, eu estou satisfeito com a sua presença. Se você tiver alguma colocação a mais aí pra fazer, fique à vontade. Olha, foram quanto tempo aí? Eu não faço Cara, ideia. eu também não... Pra mim, Pra passou mim o muito tempo rápido. passou que eu nem vi. Enfim, é tão embolado aí de informações, foi minha primeira vez, eu quero agradecer, né? Assim como foi a primeira vez do programa, quero agradecer essa oportunidade de ter sido o primeiro, espero ter trazido informações importantes. Eu acho que faltou um pouco de humor, acho que minha história é muito densa, podcast tem que ter coisas engraçadas, tem que ter aqueles lances para dar o corte. Eu sou um aficionado por podcast, eu fico de madrugada até 1h, 2h da manhã assistindo as conversas, os bate-papos. Rola muita informação muito louca, coisa que você... eu estava assistindo agora uma entrevista, o podcast, a conversa com o Gabriel Pensador, né? Sim, Cara, isso esse foi legal. tema Na foi verdade, muito deu bom. umas 4 Foram horas. 4 horas de e meia de conversa, muita coisa, Isso é velho. verdade. Eu me identifiquei muito com a história do Gabriel Pensador, muito mesmo. E eu queria, assim, poder ter esse cara mais preparado, né? Eu Não, sou acho que humildemente, eu não sou esse essa preparo pessoa. não sairia, acho que não seria algo legal se Mas fosse aí, preparado, Assim, sabe? preparado que eu digo, eu queria ter uma história, eu acho que eu tô aqui, pra mim é uma honra estar participando. de Nossa, vocês Que estarem legal, pra aqui. gente a ainda gente se mais, sente sabe? lisonjeado, Mas na né? verdade é que a ideia de trazer assim, a tua pessoa aqui é justamente a gente conversar sobre esses pontos, porque apesar de que o podcast, né, o modelo, assim, o formato, ele necessite dessa pegada de humor, mas falar de cultura aqui em Teresina, cara, é uma coisa extremamente importante, E principalmente relevante, política sabe? nesse momento, e política, né? num momento tão, Com tão Eu certeza. denso, assisto os tão... podcasts, eu rio demais, eu dou altas gargalhadas, eu vejo conversas muito bacanas. Então eu espero ter trazido aqui pra vocês Não, foi legal. Tá, essa inclu- diversão do podcast. Inclusive, pode vir de novo, né? Pode Que vir sempre de é uma novo, conversa... Na verdade, então certeza que a próxima vai É, ser mais Sempre é uma foda que conversa, né, mais Espero, diversificada. quem sabe até o final do ano, trazendo aqui para vocês um apanhado do que foi esse nosso trabalho no Palácio da Música. E mesmo durante esse momento de restrições, nós não paramos, nós continuamos a oferecer as oficinas de música. Os alunos conseguiram ter acesso através das nossas aulas online. Para nós foi um desafio ter que quebrar e romper com toda essa questão da pandemia, mas nós nos sentimos com a missão cumprida, nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que foi feito, mesmo com todas essas questões de restrição, e o Palácio da Música está aí, nós estamos voltando de forma graduada, de forma bem responsável, estamos voltando a abrir o Palácio da Música para as apresentações para um público mais reduzido, mas aí com o avanço da vacinação, com a população sendo imunizada, logo nós vamos estar aí com os nossos concertos, com as nossas apresentações, com os projetos acontecendo no Palácio da Música. Estamos aproveitando esse momento também para qualificar o Palácio, dar uma estrutura melhor, reformar os auditórios, reformar tudo no Palácio da Música, criar esse novo espaço que nós vamos construir até o final do ano, que fé em Deus vai dar tudo certo, que é a galeria de apresentações e... essa galeria de apresentação e a reabertura do Café Bar. Pô, cara, que massa, velho. Cara, só mais uma coisa. O Quinta Sinfônica pode voltar? Vai Não. voltar. Essa aí vai Vai voltar, perfeito, vai cara, voltar. perfeito. Daí Bom, sim, velho. Cara, galera, é isso. esse aqui foi o Hey, podcast, cara. E a gente começou aqui com o Érico Luiz, cara. Obrigado demais pela prazer. participação. velho. Valeu, gostei. Valeu, Esse Érico. foi o Junto. Segue a gente, Segue a gente aí, se ativa as inscreve notificações, cara. e Pô, até o próximo. É isso aí, valeu. Valeu.